Boa noite, gente. Eu me chamo Plínio, sejam bem-vindos. Eu sei que vocês já estão aqui há mais tempo, mas eu acabei de chegar, então posso dar as boas-vindas também, né? Eu era dessa equipe de segunda, eu não estou mais agora no básico, estou fazendo outros trabalhos na casa. E vou estar aqui de vez em quando com vocês esse semestre, tem algumas aulinhas para matar a saudade. E fiquei muito feliz de estar aqui no presencial também, a gente se adaptou aí nos últimos semestres para um online todo. E é muito bom estar aqui com vocês, tá? A gente tem uma missão super interessante hoje, que é falar de espíritos, né? É uma aula bastante complexa, que se torna complexa porque é só 2 horas, né? Então, falar de espíritos em 2 horas é uma coisa super desafiadora, né? Se a gente pretende falar de tudo o que significa em torno do conceito, ela é bastante desafiadora. Mas a gente faz um resuminho e tal, corta aqui, corta ali e consegue. Eu gosto de comentar sempre, esse é o livro base, né? Não sei se todo mundo já tem. É muito legal tê-lo, porque cada capítulo aqui é uma aula do básico, né? Nós estamos na aula 3, então é o capítulo 3. E aqui tem uma mágica que Adenauer consegue pôr em 3 páginas o que a gente não consegue fazer em 2 horas, né? Eu não sei como ele faz isso, mas um dia a gente aprende. Né? Você lê o negócio e fala, nossa, explicou tudo em 2 páginas. E a gente fica aqui 2 horas tentando corta, tira, põe e não consegue falar tudo. Tá? Brincadeiras à parte, eu sou uma pessoa que costumo fazer os conteúdos de forma bastante leve, então relevem aí que eu vou brincar pra caramba mesmo, que eu acho que é importante. Já é um monte de tema tenso, né? Mudando o conceito, mudando o entendimento da vida e tal. Então acho que quanto mais a gente conseguir tornar leve, melhor. Tá? Sintam-se à vontade para perguntar, eu às vezes vou direcioná-los, porque o básico, né, esse semestre não é um semestre que vai explicar tudo, ele vai fazer vocês perguntarem-se sobre tudo. Então essa aula, por exemplo, ela se desdobra em várias aulas da ULI, né, tem várias aulas no ciclo 2 que vão falar sobre ela, várias aulas no ciclo 3, principalmente no 2 e no 3, e depois um pouco no 6 e no 7. E eu vou falar sempre assim, olha, isso está na aula 8 do ciclo 2, aí vocês anotam para não faltar daqui a um ano, sabe? Porque eu não se eu começar a ir no caminho das perguntas, a gente acaba dando spoiler dos semestres seguintes e perde o foco da aula, tá bom? Então, se eu der essas direcionadas, saibam que é na intenção de garantir o foco da aula. Combinado? Tudo bem? Beleza, Jorginho, bom te ver. Tudo jóia, bom estar aqui de volta. Bom, pessoal, eu sempre começo as aulas, não sei nem usar o pointer mais, tem que voltar para a vida presencial, né? Com uma pergunta, com uma afirmação, uma frase que me ajuda a nortear a aula, tá? E a aula Espíritos é o seguinte: perceber-se espírito em processo de evolução, eterno, imortal e divino. Tá bom? O som aí ficou legal? Pronto. Gente, olha só, se a gente quiser ficar explicando só essa frase aqui, já passa a noite, tá? Já pode pedir a pizza para as 10 horas e tal, né? Porque olha só, evolução é uma aula inteira, que é a próxima, aula 4. Então, tudo que for da aula evolução, só vou dar uma pinceladinha para não estragar a aula do colega. Sou eu semana que vem, acabei de lembrar. Então, eu posso bagunçar um pouco, gente. Eu que sou semana que vem, eu não era hoje eu troquei. Então, eu sou eu semana que vem. Então, se quem gostar, ótimo, eu estou de novo. Quem não gostar, sinto dizer que vai ter mais uma. Viu? Faça um esforcinho aí. Vou me esforçar para que seja legal também. Eterno, né? Porque não encerra, então o espírito é eterno. Imortal, porque o espírito não morre. Quem morre é a gente, o corpo físico, o personagem, o espírito segue. E divino, que é aquela discussão da aula de Deus que a gente estava bagunçando a mente de vocês aqui no bate-papo prévio. Que nós somos parte do divino e temos que encontrar essa conexão com o divino em algum lugar, algum dia. Não me perguntem como, que eu ainda não sei, eu só sei desconstruir. Até agora eu soube desconstruir. Então eu estou naquele breu, assim, que o Deus antigo não existia, o Deus novo eu não sei onde está. Né? Então é meio tenso esse momento, mas é legal, a gente dá conta. A gente se empodera um pouco e dá conta, mas fica meio tenso. Mas é bom, a gente vai falar mais sobre isso. Vocês sobrevivendo até o 10, a gente se encontra no 10 e a gente termina de falar de Deus daí, tá? Os assuntos para hoje são esses aqui. O que é o espírito, de onde ele vem. Cara, que pergunta boa, né? Os filósofos estão fazendo isso há quase 3.000 anos. A gente pretende responder isso na aula, né? Que planinho de aula sacana, né? De onde, imagine, né?
Passou Platão, todo mundo não deu conta, aí sobrou para mim aqui na aula de hoje, legal. Fatos reconhecidos relativos a espíritos, pesquisas e estudos relativos às teses espíritas, natureza do agregado humano, são duas naturezas que a gente vai apresentar aqui, tríplice e setenária, o perispírito, uma aula inteira do perispírito no ciclo 2, então a gente vai só falar assim, perispírito, tchau, próximo. Né? Mentira, vai falar 3 slides. Os corpos e os fenômenos mediúnicos, tem aula, aula 10, aula 11, mediunidade e médiums, e escala progressiva da evolução dos espíritos. Quando chegar aqui, mais ou menos, já vai ser 11 da noite, a gente faz uma pausa para o café, né? E a gente termina. Ainda é aquele contrato até 1 da manhã, né, Jorginho? Ou mudou? Mudou? Manteve? Ah, então tá bom. Todo mundo tá sabendo, né? Não? Ah, gente, vocês não avisam as pessoas, eu passo vergonha daí. Seguimos, gente. Ó, o que é o espírito? Olha só. Na aula de evolução, a gente vai falar melhor sobre isso. Vou só dar um spoilerzinho rápido aqui. Princípio espiritual capaz de utilizar um corpo humano é o espírito. Então, a gente vai partir dessa definição, é um acordo. Não é uma verdade que vocês têm que acreditar, mas é um acordo, senão a gente não avança. O espírito é um princípio espiritual em condições de utilizar um corpo humano. Por quê? Porque a gente vai aprender na aula da semana que vem isso daqui, ó. A gente passa, de uma certa forma, na perspectiva da evolução para o espiritismo, pela matéria bruta, pedra mesmo, mineral, organismos vegetais, corpos animais, até chegar no corpo humano. Ou seja, de alguma maneira, o nosso princípio vital, não a gente como espírito, o nosso princípio vital, lá atrás, aqui ó, nesse comecinho, se conectou com um princípio material e vai experienciando o mineral, o vegetal, os animais e o corpo, até chegar no corpo humano. Essa sequência aqui, até chegar nos corpos animais, se chama princípio espiritual. Quando tem condição de utilizar um corpo humano, se chama espírito. Isso aqui é uma definição do nosso entendimento do espiritismo, tá? Então, de matéria bruta até corpos animais, princípio espiritual. De corpo humano até não sei quando, a gente não sabe, a gente está aqui, né? A gente não sabe para onde vai, por isso que é uma seta, não é um fim, porque deve ir para frente, sabe lá quando, aonde, né? Daqui uns 3.000 anos a gente se encontra e descobre junto, né? Espírito. Então, a nossa definição é que o espírito é um princípio espiritual que teve condição de habitar um corpo humano. Partimos desse princípio, tá? Com essa definição, a gente pode deduzir que o espírito é resultante da evolução do princípio espiritual, não fica bom? Então, um princípio espiritual, quando passa por um processo de evolução, se torna espírito. Qual é esse processo de evolução? Condição de individuar-se, de se tornar individual, singular. Porque até aqui ainda é um pouco coletivo. Mais coletivo, quanto mais base aqui na matéria bruta, mais individual, quanto mais na ponta. Aí vai ficar fácil, quer ver? Ó? Entre o peixe e o gato, quem é mais individualizado? O gato, né? Vocês já viram um gato andando em cardume? Anda em 3 ou 4 no máximo, né? Depende, né? Às vezes anda uns 10, mas cardume é cardume, né? Um vira, todo mundo vira, não é assim o cardume? Porque ele é mais coletivo que o gato. A ave não voa assim, todo mundo, tipo em bando, porque é mais coletivo que o gato. Gato é individual, né? Fica no cantinho dele, do jeito dele, faz as coisas do jeito dele, não é assim? Pronto. Vaca é menos individual ou mais individual que gato? Menos um pouco. Você não consegue chamar a vaca pelo nome, né? Depende do sítio, até dá. Na casa do meu avô dava, né? Mas era só 4 vacas. Aí era meio sorte, eu achava, quando era criança. Mas quando tem 100 vacas, você não chama Marietas, Julietas, vaquinhas lá do sítio. Não dá. Né? Então, o gato dá, né? Você chama o gato, parece que ele ouve, né? Não é que ele ouve, mas é que ele já começa a ter uma individualidade. Então, isso aqui, ó, é uma tendência... Não, tendência eu não posso usar. É uma sequência que vai chegar na individualização, no indivíduo que somos nós. Nós somos singular, né? Maria, tem alguma Maria aqui? Não, fala um nome que tem aí para eu não ficar chamando 10 nomes. Ah, Dora, é Maria também?
Ah, pronto, acertei. Então, Maria, ó, Maria, ela ergue a mão, não é assim? Indivíduo já consegue se identificar por algo. Né? Começa a falar uma característica de vocês que ela fala, oh, eu sou esse. Né? Eu sou essa pessoa. Filho do José. Né? Tem filho de José aqui? Né? Então, assim, você começa a achar as características individuais, não só materiais, mas como psicológicas também. Tá? Aí, gente, inteligência, no conceito que a gente tem, capacidade de raciocinar, razão, utilização da razão, causa e consequência, não aquela lá do livro dos Espíritos, a causa e consequência no sentido da física mesmo. Eu sei que se eu, quer ver, ó, se eu colocar o dedo no fogão aceso, na labareda, o que acontece? Queima. Pô, legal, isso é inteligência. Né? A gente já aprendeu. Ou aprendeu porque alguém ensinou, ou aprendeu por experiência. Eu aprendi queimando, eu sempre aprendi fazendo errado, mas isso é coisa com a minha mãe, é outra história, para outro dia. Mas a gente aprende pela experiência ou pelo aprendizado ensinado. Né? Os animais aprendem por repetição e instinto, já aquele processo de repetição, né? De condicionamento. A planta não aprende. Ela não tem isso, não tem nada disso. O animal já tem um pouquinho, a planta não. A pedra também não. A pedra não aprende, ela só experimenta. Ela experimenta chuva, sol, chuva, sol, chuva, sol. O minério, né, o mineral. Pressão, calor, chuva, sol, pressão, calor. É isso que o mineral experimenta. O que a gente, como princípio espiritual, aprendeu lá na matéria bruta foi isso. Intempéries, né, mudanças de temperatura, mudança de pressão, só, chuva, sol, calor. Tá? E capacidade de assimilar as leis de Deus. Junto com a inteligência e com a individualização, vem uma percepção da gente entender leis, da gente entender regras. E aqui, baseado no que a gente tem no Livro dos Espíritos, a gente fala das leis de Deus, que são as aulas 14, 15, 16, 17, né, do ciclo básico, que vão falar das leis de Deus. Tá bom? Fomos bem? Tranquilo até aqui? A gente vai aprofundar isso na próxima aula, tá? Aí, dentro disso, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que são espíritos, né? O que são espíritos, gente? Além daqueles negócios que assustam a gente de vez em quando atrás da porta. Né? São entes sobrenaturais? São pessoas? Espíritos são pessoas? Vocês acham que espíritos são pessoas? Quem conhece espírito aqui, ergue a mão. Ninguém conhece? Ninguém viu o espírito até hoje? Levanta assim para eu contar, eu sou meio... Uma pessoa. Alguém mais viu o espírito já aí? Você também já viu? Quem mais já viu o espírito? Você já viu o espírito? Vocês moram sozinhos? Não? Vocês moram com quem? Alguém mora sozinho aqui? Você mora sozinho? Ah, você pode, se eu perguntar, pode até que você viu o espírito mesmo, né? Quem não mora sozinho, gente, olha todo dia para algum espírito, não olha? Que mora com vocês. Né? A gente é espírito. Né? Só que a gente fala espírito, espírito Plínio. Não, Deus me livre, faz o sinal da cruz já, né? Não venha com esse negócio pro meu lado. Né? Plínio passou a aula inteira falando de espírito, agora eu não vou dormir, vou ficar vendo espíritos, né? Daí eu vou mandar lá para sua casa. Eu falei, não, resolva aí o seu problema com seus espíritos. Tá? Eu, você e todos nós somos espíritos, a gente tem que aprender isso, gente. Nós somos espíritos. Ah, Plínio, mas eu estou falando daquele espírito que passa pela parede. Né? A gente não passa, realmente. Se tentar, vai bater, ele não vai dar certo. Né? Mas e quando a gente desencarnar, será que a gente passa? Vocês acham que a gente passa? Quem acha que quando desencarnar, pode entrar aqui no auditório fazendo isso daqui, ó. A pessoa achou que eu ia passar um dia de verdade, mas não passa, ó. Né? Quem acha? Vocês acham? Quem acha que quando estiver desencarnado, entra no auditório por essa parede aqui, ó? Ergue a mão. Depende da evolução para passar pela parede? Não, não depende. Para passar pela parede, qualquer um passa. É fácil, menina. Nem te conto. Passa pela parede, ó, passa pela coluna ali e tudo. Passa pelo telhado. Não tem problema, não. Não tem esse negócio de evolução para passar pela parede. Passa de qualquer jeito. Ou seja, não tendo matéria, ou seja, não tendo corpo físico, a gente passa pela matéria de qualquer jeito. Ah, então isso quer dizer? Quer dizer sim. Quer dizer que pode passar. Você fecha a porta logo para o espírito não entrar, não vai adiantar, ele vai entrar. Vai entrar, mas não só entra os bonzinhos. Não, gente, entra qualquer um também. Tá? São seres humanos? Espíritos são seres humanos? O que vocês acham? Sim ou não?
Não? Sim? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem está desencarnado eu estou enxergando, que não está levantando a mão? Estou vendo um monte de espírito, cara. Quantas pessoas tem aqui na sala? Eu estou vendo vários que não estão se manifestando. Será que estão desencarnando? Não? Tá bom. É que eu vejo, às vezes, então pergunto para garantir. Gente, ser humano, a gente não concluiu que espírito é resultado da evolução do princípio espiritual? Não é o princípio espiritual que tem condição de utilizar um corpo humano. Se utiliza um corpo humano, é o quê? Ser humano. Então, todo ser humano é espírito? Sim ou não? Participem, gente. Vocês estão treinando mal essa galera. Sim, beleza. E todo espírito é ser humano? Vou tomar água para vocês pensarem agora, que essa é difícil, hein? Todo espírito é ser humano? Faz o levantamento aí de quantos acham que sim, quantos acham que não. Só para a gente garantir. Pergunta difícil, sério, de vestibular, daqueles difíceis, do ITA. Todo espírito é ser humano? Molhei o microfone aqui. Tá, eu diria o seguinte, para bagunçar a mente, mas não vou responder, só vou bagunçar. É assim, ó, todo espírito obrigatoriamente passou pelo estágio de ser humano, mas tem uns que já não são mais. A gente vai falar de extraterrestre, é outras coisas daí, mas é outra história. Deixa lá para o ciclo 5, que lá a gente vai falar um pouquinho disso, que é pluralidade dos mundos habitados, é um dos princípios do espiritismo. Se a gente acredita que existe uma pluralidade dos mundos habitados, não é o ser humano que mora em Marte, né? É o marciano. E ele vai ser espírito, porque não tem outra opção, na nossa crença. Mas é outra história, baguncei, fecha, esquece isso que eu falei, senão vai bagunçar muito. Encarnados ou desencarnados, gente, espírito não é só o desencarnado, espírito. Né? Espírito é o encarnado e o desencarnado. Isso que tem que quebrar, sabe? Então, eu sou um espírito? Sou, só que eu estou encarnado. Né? Agora, o José aqui, ó, vocês estão vendo o José? Não, ele está desencarnado. Ele senta na primeira fila faz uns 3 anos já. Não sei porque ele não sai do básico. Vocês não passaram o cara ainda? Não? Então, José é desencarnado, mas é espírito como a Dora. Né? Entenderam a diferença? Beleza? Ok? Espíritos de luz e espíritos iluminados. Conceito, gente. Olha só que louco. Alguém aqui trabalha na Coelba? Não? Ninguém? Não? Alguém é eletricista? Engenheiro elétrico? Também não? Estragou minha brincadeira. Mas tudo bem. Ó, a gente não pode achar porque a pessoa morre, ela vira espírito de luz. Ou espírito das trevas. Ó que louco, né? Vocês não acham que isso é uma coisa que a gente aprendeu com o cristianismo? Ou vai para o céu ou vai para o inferno? Então, ou o espírito é de luz, ou o espírito é trevoso. Né? Tá bom que todo mundo que morre fica bonzinho. Isso é normal, gente. Morreu, fulano, fez grandes feitos, foi incrível para a família. Não é assim? Quando morrer, a gente resolve todos os nossos problemas. Se engana, né? Brincadeira, não resolve nada. Fica igual. Ó, depois a gente conta isso lá em outro ciclo também. Começa a repensar essa história de espírito de luz, espírito iluminado, gente. Ou vai logo fazer uma engenharia elétrica, tal, para ter luz, para entender do negócio, porque quando desencarnar, aí você pode até ser espírito de luz. Ó, tá piscando a luz, só porque a gente falou ali, ó. Né? Não é assim? Espírito de luz. Por que é de luz? Só porque desencarnou? Não, Plínio, é porque ele é elevado. Ah, é? E o que não é elevado? Faz o quê? Vocês acham que tem tanto espírito elevado assim para ter espírito de luz para todo mundo? Pô, Plínio, sacaneou. Toda noite eu falo para o meu espírito iluminado que me ajuda, agora eu vou falar para quem? Começa a pensar. Tá? É só para a gente repensar. Espírito de luz e espírito iluminado. Por que ele é iluminado? Né? Se ele fosse iluminado, ele não me dava susto no escuro. Né? Ele aparecia iluminado. Tá? Tem um pouco de mentor nisso. Né? Por que o cara desencarna é mentor? Encarnado é bagunçado. Né? Eu vou desencarnar, vou virar mentor das pessoas, então? Você vai virar mentora das pessoas? Mentor é aquele pessoa que por algum motivo nos auxilia com algo. Não é assim? Eu tenho um monte de mentor encarnado. Mas não esse mentor que diz o que eu vou fazer da vida. Será que a gente não está empoderando muito quem está desencarnado? Eu imagino, e eu estou falando por mim, vejam se vocês se encaixam em alguma coisa dessa minha fala. Eu estou achando o máximo podendo dar um monte hoje que não está... Eita, ô Rodrigo, você me pega lá na ponta?
Eu tô indo lá na pontona. Ah, beleza. Eu esqueci que estava filmando. Se eu vou lá na ponta, eu mato o cara. O que acontece? Olha só. Pensa uma coisa importante. Se a gente empodera muito alguém só porque está desencarnado, a gente não está tirando um pouco da nossa autonomia? Não é? Ah, mas ele é de luz, gente. Ah, daí tudo bem. Então, se é de luz, ele pode assumir minha vida. Mas se não fosse, não assumia. Tá? Reflexões sobre isso, tá bom? Tem um pouco disso tudo nisso aqui, ó. Anjos da guarda. Né? Anjos da guarda, né? Rainha imperial que tem os seus anjos da guarda, né? Então a gente tem uma cultura que traz pra gente uma coisa que é: pede pro seu anjo da guarda. Então quer dizer que a gente é tão importante que quando a gente nasce, fala: peraí, vai reencarnar? Deixa eu preparar aqui uma meia dúzia de espírito que vai cuidar de você a vida inteira. Afinal, você é o rei de Salomão, né? Vai ter que levar uma família aqui para cuidar de você. Aí pega um cara que não tem nada para fazer e vai passar a encarnação inteira de seu anjo da guarda. Isso é tão importante assim? É presidente do negócio? É o rei? Já pensaram nisso? Não, Plínio, não. Bagunçou agora mais ainda, gente. Como que eu vou ficar sem meu anjo da guarda? Mas vocês não se acham... Vocês não acham que seria muita... Como que fala? Prepotência, arrogância, sei lá. Prepotência, arrogância, vou inventar uma palavra. Nossa, achar que vai ter um cara que vai passar a encarnação inteira só para cuidar de mim? Eu sou tão importante assim pro negócio? Quem sou eu na fila do pão? Para ter um espírito que vai perder a encarnação só para cuidar da minha. E do jeito que eu sou zoado ainda, coitado do cara. Isso não é missão, isso daí é castigo, né? Acompanhar nas minhas maluquices. Já pensaram nessa perspectiva? Então, ó que louco, para cada pessoa encarnada, vamos lá, vamos fazer uma conta. Para cada um de nós encarnado, tem que ter um espírito de luz para ouvir minhas orações toda noite, um mentor para me dar dica de tudo que eu tenho que fazer, e um anjo da guarda para me proteger toda vez que eu for fazer uma besteira. Rapaz, então é quarteto, né? É um encarnado e 3 cuidando, né? Vai. Mas para cá, Dora. Plínio, cuidado. Plínio. Eu acho que isso é muito estranho. Então eu queria deixar essas discussões aqui, já que a gente está falando de espíritos, e pensar se eu sou tão a cerejinha do bolo assim, para ter um espírito só para fazer isso aqui comigo, ó. Fechou? Tudo bem? Exagerei? Tá, irmão? Foi beleza? Exagerei. São 7 bilhões de pessoas, né? Imagina, então teria que ter 21, né? Bilhões só para segurar a onda ali. Agora você sabe que tem uns que são mais importantes, que deve ter uns 4. Quem aqui tem mais que um mentor, né? Só aqui a gente já vai fazer a conta, ó. Ninguém vai falar que tem mentor agora depois dessa bagunça que eu fiz. Beleza, fechou, gente? Ok? Desconstruções, tá? Tô jogando assim, ó, pra gente poder lidar com elas quando for deitar hoje, né? Tá bom? Beleza? Combinado? Estamos bem? De onde vem o espírito? Olha que coisa legal, né? Como eu falo, faz 5.000 anos que a humanidade tenta descobrir de onde vem o espírito, e aí colocam no plano de aula, para Plínio pegar o plano de aula, vir aqui, 19:56, e explicar de onde vem o espírito. Ah, que simples. Né? Alguém sabe me dizer de onde vem o espírito? Para facilitar. Vai que facilita. De onde vem o espírito, gente? Lembra da nossa dica lá do começo? Deus. Quando a gente não sabe responder, Deus. Quando a gente não souber responder, a resposta é Deus. Não tira 10, mas tira um 8,5 pelo menos. Entendeu? Sempre vai ter Deus na alternativa lá. Outras, né? A, B, C, D, E, outros. Deus. Você põe Deus, está tudo resolvido. Aquilo que a gente ainda não sabe explicar, a gente põe Deus no negócio. E a gente vai treinando para saber explicar mais coisas e vai tirando o Deus que explica, e vai chegar uma hora que vai precisar de um Deus que não é o que explica as coisas. Vai ser um outro divino aí que a gente vai ter que encontrar em algum lugar. Tá? Mas dava certo nessa, se explicasse que era Deus, aí acertava. Ó, de onde vêm os novos espíritos? Vamos começar falando dos novos. O velho já sei que sou eu sei de onde eu vim. Vocês sabem de onde vocês vieram? Da minha casa, né? Ah, não, não estou falando hoje, estou falando nessa encarnação da minha mãe, também não serve. Nas outras encarnações, eu vim de Roma, né? Também tá bom. De onde a gente veio, vocês sabem? Já pensaram sobre isso? Plínio, está muito difícil, não estou conseguindo nem entender qual que vai ser minha próxima semana. Você quer que eu pense de onde eu vim, né? É difícil, né? Não sei para que ficar pensando nessas coisas. Não sei para que a gente confunde mais a vida, né? Pensar de onde a gente veio, não é pensamento, não é assim. O ser humano, gente, desde que se entende por ser humano e escreve, está pensando de onde veio. Tem coisa para ler de onde veio por umas 10 encarnações.
né? De onde vocês vieram? Já pensaram nisso? Alguém pensa sobre de onde veio? Né? Não, recomendações terapêuticas, não pensar sobre de onde veio. Olha só, os novos espíritos são consequência natural da evolução do princípio espiritual, já falamos isso hoje. Certo? Toda vez que um princípio espiritual chega nessa interseção aqui, ó, nasce um espírito. Puf, espírito novo. Espírito novo. A cada, né, deve ser, sei lá, milissegundos. Tuf, 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 tuf. Que nem no videogame, assim, quando vai nascendo as coisinhas. Né? Então, aqui, ó, toda vez que um princípio espiritual percorre essa jornada e chega aqui, de alguma maneira, individua-se, nasce um espírito. Então, espíritos novos vêm daqui. Consequência natural da evolução do princípio espiritual que se torna espírito de alguma maneira. Quem que estava aqui atrás? Princípio vital. Então, um princípio vital, e a gente vai falar daqui a pouco o que é o princípio vital, se une ao princípio material, experimenta os minerais, os vegetais. Ah, você está querendo dizer que eu fui uma abóbora? Não estou querendo dizer que você foi, mas estou querendo dizer que o princípio vital que hoje se transformou em você passou por experiências nas hortas lá, no reino vegetal, tal, de alguma maneira. Não dá para explicar isso tão claramente que a gente não sabe, mas é isso que acontece. O princípio vital vai experimentando os reinos, vai se tornando mais complexo, mas aí se a próxima aula já, eu estou me dando o direito de falar um pouquinho, porque sou eu que vou estar aqui, então já estou, nessa aula que vem, na semana que vem, eu vou falar assim, lembram que a gente falou na aula passada? Vai ser legal. E aí a gente chega aqui. Então a gente já sabe de onde vem os novos espíritos, já temos resposta para isso, certo? Ok? Olha na questão 80, quando eu coloco assim a abreviatura de Livro dos Espíritos, ó, tá? LE, Livro dos Espíritos, LM, Livro dos Médiuns, é só para economizar o slide mesmo. Questão 80, a criação dos espíritos é permanente ou verificou-se apenas na origem dos tempos? Né? Porque tem uma coisa louca, gente, onde vai pôr tanto espírito assim? Já pensaram nisso? Por isso que a gente tem que acreditar na pluralidade dos mundos, porque quando encher a Terra vai para outro lugar, né? Entenderam a ideia, basicamente? É permanente, o que quer dizer que Deus jamais cessou de criar. 160 anos atrás era mais fácil responder assim, ó. O Livro dos Espíritos foi escrito 160 anos atrás, certo? Por um monte de espírito que veio de uma orientação cristianismo, católico, certo? Então é muito simples, tudo que a gente não sabe explicar, Deus. Aí veio Kardec no final e falou assim, olha, o que a ciência começar a falar diferente, siga a ciência, atualize. Por isso que o espiritismo está sempre refletindo sobre as coisas. Porque a própria base dele já disse, ó, à medida em que a ciência mostrar algo diferente do que está aqui, fique com a ciência, avance com a ciência. Por quê? Porque aquilo que a gente vai conhecendo, a gente vai trocando as crenças lá que a gente discutiu no começo, por verdades que a gente descobriu a partir da experiência. Então, ó que simples. Sabemos então que todo novo espírito parte da evolução do princípio espiritual. Fechado? Fomos bem? Tranquilinho? Belezura? Querem fazer alguma pergunta? Pode falar. Espera aí que está chegando um microfone aí perto de você. É assim? Vai o microfone agora? Vai o microfone e o álcool, é isso? Quando... Eita. Ó, muito bem, já pode dar aula com esse vozeirão aí. Diga aí, vou tomar uma água enquanto você pergunta. Quando você fala de princípio espiritual, é a mesma coisa que os corpos espirituais que cada um de nós temos? É tipo, a evolução desses corpos espirituais até chegar... Certo. Nessa? Não, mas é uma boa pergunta sua, mas não é. Eu vou pedir para você segurar um pouquinho, que eu vou chegar nos corpos já, que é a estrutura, e eu explico qual é a diferença, mas não é a mesma coisa. A gente só adquire esses corpos, que ela está perguntando assim, todo mundo ouviu a pergunta, não preciso repetir, né? A resposta é a seguinte, a gente só adquire os corpos que a gente tem, a estrutura corporal que a gente tem como humano. Por aqui é tudo o princípio daquilo. Tipo, já está se desenvolvendo um quase perispírito, mas não é o perispírito. Tá? Então não é a mesma coisa. Quando eu for explicar, eu traço um diferencial. Quando eu falo princípio espiritual, é o nome que se dá à estrutura resultante da ligação do princípio vital com o princípio material. Quem é o princípio vital? Centelha divina. Ó, Deus de novo explicando que a gente não sabe. Viu como é bom? É útil, né? Deus é útil, gente. Deus é uma necessidade psicológica, uma necessidade didática também. Tudo que a gente não souber explicar, a gente põe Deus na explicação. Então, o que é o princípio vital? Não sei exatamente, mas a gente chama de
centelha divina. É agente fagulhado lá, uma fagulhazinha, a chama. A gente não sabe explicar, mas é a centelha divina. Certo? Isso se reúne a um princípio material. Lá atrás, na aula que vem a gente vai falar disso. E começa a experimentar os reinos, mineral, vegetal, animal. Como? Como princípio espiritual. Porque está se formatando para chegar um dia e se individuar-se. Se individuar-se ficou muito, né? 2 pronomes. Individuar-se e virar espírito. É espírito quando? Quando puder ser indivíduo, se sentir conscientemente indivíduo e experimentar um corpo humano. Daí reencarna num óvulo fecundado por um espermatozoide num ser humano. Até então ele fica ali no gato, no peixe, na vaca, na zebra, na girafa, né? Fechou? Beleza? Foi bem? Como é seu nome? Letícia, pronto. Fatos reconhecidos relativos a espíritos. Aqui, gente, é para a gente pensar um pouquinho, ó. O que eu queria sugerir para vocês? Tem gente aqui que já tem 10 vezes mais estudo do que eu em espiritismo, que eu sei. Tem gente que está acabando de chegar, né? Então, de um ou de outro, a melhor forma de conhecer é estudando, experimentando, discutindo, debatendo, revisando o conceito, construindo novo conceito. Estudando, experimentando. É assim que funciona, né? É fundamental a gente ler aquilo que a gente se interessa. Pô, eu não consigo entender esse negócio dos princípio espiritual. Vamos fazer leitura sobre isso. Lê, discute, traz, pergunta. A ULI é um campo de debate. No básico ainda é muito expositivo e menos participativo. À medida que vai avançando, vocês vão ver mais debate. Mais debate, mais debate, até a gente chegar lá na pós. Então, assim, a ideia é que a gente possa, escolhendo temas que são do nosso interesse, que nos intrigam mais, e se aprofunde da melhor maneira possível, tá? Então, aqui, ó, algumas questões importantes. Não há confirmação científica no padrão científico, ou seja, tese de mestrado, doutorado, né, com pesquisa, comprovação, que diga que os espíritos existem. Não tem isso, não tem um lugar, espírito, ponto, né? Segundo a pesquisa tal, depositário, não tem, na universidade tal, certo? Então tem várias dúvidas científicas, usando metodologia científica. E aí a gente tem alguns fatos, e a gente vai estudar isso quando a gente for estudar mediunidade, que trazem para a gente. Lá em 1848, as irmãs Fox. Quem sabe a história das irmãs Fox aqui? Ó, as irmãs, eu vou dar spoilerzinho rápido. O que aconteceu na casa delas? Tinha um espírito lá que estava lá na casa e começou a bater na parede. E elas começaram a ouvir e começaram a conversar com esse espírito. É o primeiro relato de comunicação mediúnica dessa forma, certo? As mesas girantes, em 1850, que foi o fenômeno, todo mundo assistiu Allan Kardec aqui, o filme? Quem não assistiu, assista, porque o filme é muito bom, viu? Assistam antes da aula 10, que é a aula de mediunidade, quem não assistiu. Porque a história do Allan Kardec mostra exatamente pra gente esse tema. E está bem feitinho, assim, bem fidedigno, digamos assim. Então, as mesas girantes também, é uma manifestação dos espíritos através das mesas lá, que veio da evolução dos estudos lá de mesmerismo, de Mesmer e tal, e o pessoal que é do magnetismo, né? E aí foi indo para a ideia de comunicação. E aí perceberam que tinha realmente um espírito lá, uma inteligência se comunicando através das mesas. Início das reuniões espíritas com ao advento aí do kardecismo, né? Do Allan Kardec, da escrita dos 5 livros do Pentateuco. E Chico Xavier aí que escreveu, né? 400 livros, não lembro exatamente quantos, mas é bastante. Né? Então, 1910 até 2002, que é basicamente a nossa referência aqui no Brasil para literatura espírita, né? Tem livro pra caramba psicografado. Isso tudo são fatos reconhecidos relativos à existência dos espíritos, ok? Paralelo a isso, existem pesquisas, ou seja, tem um monte de gente que parte para pesquisar. Estados Unidos é mais voltado para a ideia de comprovar através da pesquisa do que a gente. A gente parece que meio que já entende, já aceita, já vivencia e não tem a perspectiva tanto de produzir conteúdo, sabe? Porque de alguma maneira o espiritismo vai migrando para uma ideia de religião e sai da ideia de ciência científica como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem escola de mediunidade, né? Ou seja, é tratado mais como
ciência, como desenvolvimento científico do que aqui. Tanto que as grandes pesquisas de reencarnação, vocês vão ver isso na aula 6, 7, 8, que é sobre reencarnação. 6, 7, 8, né? Elas tratam muito de pesquisas de pessoas dos Estados Unidos, tá? O que a gente tem? A gente vai pincelar algumas aqui, algumas pessoas importantes. É legal vocês, de alguma maneira, se interessarem e irem atrás do conteúdo desses pesquisadores, porque dá uma base melhor para a gente, tá? Olha só, Mesmer, lá em 1776, acho que ele é dessa data, ele era médico e ele fez os estudos sobre magnetismo, que é o mesmerismo, né? Então esse cara, ele trouxe ele é base também da hipnose, né? Da hipnoterapia e tudo mais. Por quê? Porque ele fez um estudo muito sério sobre magnetismo, tá? Ele tratou alguns temas, reciprocidade entre duas criaturas através de fluido magnético. Ou seja, ele entendia que duas pessoas, de alguma maneira, tinham reciprocidade na emissão de fluido magnético. Ou seja, um interfere o outro a partir da emissão de fluido magnético. Isso é o magnetismo de Mesmer. Terapêutica de cura através da terapia magnética. Ou seja, ele começou a entender que a intenção de doar o fluido fazia com que algum fluido magnético chegasse no corpo do outro e de alguma maneira providenciasse algum tipo de cura. Ou seja, o fluido magnético levava uma intenção junto, né? Olha aí o passe nascendo, né? O conceito de passe. Utilização do magnetismo mineral na terapêutica, água, ímã, ferro, ou seja, ele entendia que as coisas também têm magnetismo e isso servia de alguma maneira como ponte fluídica para o magnetismo ser transferido de uma pessoa para outra, tá? Então isso é Mesmer. Crookes, químico, eu coloco assim para a gente pensar, quem, né, pensou, pô, um químico, um médico, tem uns biólogos, tem engenheiro, gente, que mega contribuiu, né? Não precisa muito longe, Adenauer também, engenheiro, né? Materializações de espíritos, espectro solar, entendendo o que era o Sol, o que ele atingia, como que ele atingia, intenção de desmascarar os fenômenos mediúnicos. O que ele queria fazer? Ele queria falar que isso tudo era balela, né? Ele começou com isso. Então os estudos dele foram, eu vou provar que isso não existe. Isso daí é tudo invenção, né? O que ele concluiu no final? Ele escreveu esse livro, chama Fatos Espíritas, e ele concluiu o seguinte: digo que isto é possível. Não digo que isto é possível, digo que isto é real. Ele queria provar que era impossível. No final ele disse, é real, já entendi, existe espírito mesmo, foi mal aí, desculpe discordar, né? Então ele chegou à conclusão que era isso mesmo, tá? É William Crookes, se eu não me engano. Charles Richer, médico, prêmio Nobel, escreveu um tratado de metapsíquica, fenômenos metapsíquicos, tratando as questões objetivas e subjetivas, e ele tem uma contribuição muito grande no estudo do ectoplasma. A gente vai estudar ectoplasma na aula 7 do ciclo 2, chama fluidos essa aula. Lá a gente vai estudar fluido cósmico universal, fluido vital e ectoplasma, tá? Aula 7, ciclo 2. Marque aí para não esquecer. Efetivamente, é o ectoplasma, não vou falar, é spoiler, fica para a aula 7 para vocês não perderem. Tá? Então, Richer. Rhine, botânico e biólogo americano, fundador da parapsicologia. Olha que legal, né? Então ele começa a trazer um conceito de que tem algo além do físico aqui, né? E aí entra a parapsicologia na história. Ele monta o laboratório de parapsicologia na Universidade de Duke, percepção extrasensorial. Ele começa a entender que, e aí falando de parapsicologia, que eu percebo a energia do outro, que eu tenho uma percepção extra 5 sentidos. Não é só o cheiro, o olhar, o tato, a visão, né? Ele tem uma percepção extrasensorial. E ele estuda psicocinese. O que é psicocinese ou telecinese? É a capacidade de alguém mentalmente interferir na matéria, através do jogo de dados. Ele percebe que tinham pessoas que conseguiam mudar o resultado do jogo de dados. Dadinho, aqueles dadinhos, né? Jogava e a pessoa mexia o dado e o dado virava para o 5. Ou seja, a pessoa estava interferindo na matéria, né? E esse foi o estudo dele. Então ele estudou a telecinese, que é a capacidade da gente mentalmente interferir na matéria, né? E a gente interfere com passe, por exemplo, né? A gente sabe isso, hoje a gente sabe que isso é real, né? A gente toma um passe, alguém manipulando algum fluido, interferindo na matéria, que é o corpo físico da pessoa, né? Cura, as questões de mediunidade de cura também.
Mas ele não falou nada disso, ele estava preocupado só em saber se a gente mexia com os dados ou não. E a adivinhação de desenhos ocultos, né? A pessoa mentalizava uma coisa que a pessoa estava desenhando e falava, ó, desenhou uma casa, e era uma casa. Né? Então, esses estudos são legais para tentar. Você vê que lá, a ideia era sempre assim, será que isso acontece mesmo? Né? E aqui, ele estava focado na parapsicologia, ele não fala de espíritos aqui, tá bom? Fomos bem? É só pincelando mesmo como ideias, tá? Quem se interessar pelo tema, pega o nome da pessoa e pode ir atrás. E Ian Stevenson é um cara que vocês precisam ler um pouco, quando entrar no tema reencarnação, porque ele fez uns estudos bem relevantes sobre esse tema, e na aula de reencarnação a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, tá? E ele era um psiquiatra. Eu tô falando eu nem sei se esse povo morreu, tá? Vai que eu já matei o cara, né? Acabei de perceber, né? Psiquiatra, vamos ver, eu não sei se ele tá vivo ou morreu. Estudo da reencarnação, trabalhou estudando a continuidade da personalidade após a morte, porque era psiquiatra, queria entender o que acontecia. Investigação de fenômenos paranormais a partir de pesquisas científicas, trazendo já para a universidade o estudo disso. E análise sistemática de casos de reencarnação. Ele tem um livro onde ele analisa pessoas que relatam encarnações anteriores. A pessoa encarna aqui e sabe de uma encarnação anterior dela. Então ele analisa isso em livro e é bem legal, tá? Para estudar a reencarnação é uma pessoa bem relevante aí nos estudos. Ok? Fomos bem? Pronto. E aí a gente vai para uma pergunta que é importante. A gente está indo bem, ó, 8h15. Já estamos na natureza, já sabemos o que é espírito, né? Todo mundo? Já? Quem mora com espírito aqui, levanta a mão. Quem não mora? Continuo vendo espírito, Itaruma, desencarnado, porque não está se manifestando. Então. Não resolvi esse meu problema ainda. Vou ter que chacoalhar aqui para entender. Qual a natureza do agregado humano, gente? Olha só. A gente vai partir de uma premissa, tá? Aquele acordos didáticos, né? Porque imagina o que é a natureza do agregado humano. Deve ter uns 3.000 anos que estão escrevendo sobre isso também, né? Esse plano de aula é incrível, cara. A gente resolvia todas as questões filosóficas do mundo se a gente saísse daqui com respostas. Né? Essa aula de hoje é a aula da solução do planeta. Aula Espírito, aula 3. Responde tudo e acabou, beleza? Podemos já agora, vamos para outro orbe, porque já resolvemos todas as questões filosóficas do mundo. A gente vai partir desse acordo aqui, ó, acordo didático. Alma, perispírito e corpo, tá? São esses 3 conceitinhos. Se a gente sair daqui hoje, sabendo o que é saber é difícil, não vai dar. Se a gente sair daqui pelo menos com uma ideia do que seja alma, perispírito e corpo, já estou feliz, né? Porque acho que a gente não sabe direito o que é tudo isso ainda, a gente tem ideias. Quem sabe o que é alma? Me fala aí. Alma é o espírito encarnado, boa definição. Quem mais? Tá boa essa? Podemos ficar com essa? Quem mais? Alma, que é alma? Alma penada é o quê? Se o alma é espírito encarnado, como que existe alma penada? Cumprindo pena na cadeia? Boa! Gostei, viu? Ó, pegou o espírito da coisa. Quem mais? O que é alma? Se a gente usar o conceito dele, a gente já mata o conceito de alma penada, hein? Ó, fiquem atentos. Que mais? Ninguém mais sobre alma? Não? Alma? Não? É o espírito? É o espírito, legal. E o perispírito é o quê? Perispírito. O que vocês acham que é o perispírito? Liga a alma ao corpo físico. Legal, boa definição. De alguma certa forma ajuda. O que mais? Perispírito. Alguém? Não? Fomos bem? Sem perispírito mesmo? Tranquilo? E corpo físico? Isso todo mundo sabe, né? O que é o corpo físico? É aquilo que a gente estuda na aula, né, de biologia, né? Corpo físico, certo? Esse é o corpo físico. Bom, vamos lá. Conceitualmente, tá? De novo, acordos conceituais. Espírito é o princípio inteligente, ó, né? Princípio vital lá, centelha divina, faísca de Deus, né? E o perispírito, quando conectados, né? Porque todo princípio inteligente que tem algum contato lá no início, que vai começar uma jornada como princípio espiritual, começa a desenvolver um perispírito. Quando ele tem um perispírito singular, ele é espírito.
né? Lembra, a gente falou lá? O princípio espiritual, que é coletivo, cardume, plantas, né? Aí chega uma hora ele vai se individualizando até que consegue ser espírito encarnando como ser humano. Alma é quando tem o corpo físico, como o colega falou, conceitualmente, tá? A gente vai adotar esse conceito. Então, chamamos de alma, normalmente, um espírito que está encarnado. Desencarnou, volta a ser espírito. No conceito. Só para a gente chamar da mesma coisa. É tipo um acordo metodológico. Até porque não faz diferença se eu sei definir o que é alma, o que não é, né? Não é isso, não é sobre isso que a gente tem que entender. É a gente entender as outras questões. Então, conceitualmente, a gente vai usar assim, ó. Espírito desencarnado. Espírito encarnado, posso chamar de alma, mas aqui a gente não vai chamar de alma, a gente vai chamar de espírito encarnado e espírito desencarnado, fechou. Espírito encarnado, Dora. Espírito desencarnado, João. Frederico. Estão vendo o Frederico? Aluno novo. Marcou a presença dele? Marcou? Ah, tá esperto você então, cara, legal. Então, esses são os desencarnados. E os encarnados, Dora, né? Mário, Letícia. Letícia está encarnada? Tá? Sim ou não? Tá na dúvida? Letícia, você está encarnada? Sim? Ah, que bom então. Beleza, só para garantir. Ó, gente, ó o que Adenauer fala aí no livro de vocês do Conhecendo o Espiritismo sobre isso. O ser humano possui natureza tríplice, sendo ele o encontro do corpo físico, do perispírito e do espírito. Fechou? Basezinha. Nós somos feitos de 3 partes. Corpo físico, perispírito e espírito. Fecha com isso, já tira um 9,5, tá bom. Quer avançar? Quando tiver isso superado. Plínio, eu já entendo que é corpo físico, que é espírito, que é perispírito, eu quero mais. Aí nós vamos para uma natureza que abre as hipóteses dos corpos, e acho que a Letícia comentou isso quando ela falou. O perispírito também possui camadas denominadas de corpos, que se prestam a processos distintos. O que é isso, gente? É isso aqui, ó. Natureza tríplice. Corpo, perispírito e espírito. Ó, o espírito aqui, um balãozinho da Turma da Mônica aqui, ó, né? Do gibi, né? É o nosso... A gente não sabe desenhar, a gente faz um negócio desse. E aqui, ó, é uma visão setenária dos corpos, tá? Não se apeguem aos desenhos, isso daqui é um olhar até mais místico. Não tem como desenhar um negócio desse, né? Então tem umas simbologias, tá? Até vindos aí mais das concepções orientais, mas não se apeguem aos desenhos. Se apeguem a essa conexão aqui, ó. Corpo físico é aquela parte da prova que a gente não zera, né? Corpo físico, todo mundo sabe, né? Isso aqui você já garantia para não zerar a prova. Aí a gente tem uma questão que é o perispírito, que é o quê? Corpo astral, corpo mental ou mental inferior, corpo causal ou mental superior, búdico, e o espírito, que seria o átmico, certo? Ah, Plínio, você pulou um. Pulei, é esse aqui, ó, etérico. O etérico é duplo etérico, certo? A gente vai falar dele na aula 8 do ciclo 2 pra caramba. Ciclo 2, aula 8. Se chama centros de força, ou chakras, né? E lá a gente vai falar do duplo etérico, que é o corpo transitório que liga, ó, só fala, que liga o corpo físico ao espírito. Quem faz a ligação, então, não é o perispírito, é o duplo etérico. Por quê? Porque quando a gente morre, como personagem aqui, como corpo físico, o duplo etérico se desfaz. Ele é temporário. Então, o duplo etérico é um corpo constituído para fazer a viabilidade da reencarnação, para fazer a conexão. Esse que é a função do que você tinha falado, que seria o perispírito. Tá? O perispírito envolve o espírito e se liga ao corpo físico através do duplo etérico. É o corpinho temporário aqui que a gente usa para reencarnar. Tá? Então, por que é bom dividir? Para a gente poder estudar o duplo etérico, principalmente. Astral é o mais externo do perispírito. É aquele que a gente vê quando vê fantasma. É fantasma. Corpo astral? Não é fantasma mais, é corpo astral. Já tira o medo. Corpo astral, olha que coisa bonita. Fantasma, que treco estranho, né? Eu vi um corpo astral hoje ali. Ah, que legal. Tá? É o que a gente vê, é o externo do perispírito.
Mental inferior e causal. Mental inferior e mental superior, também conhecido. E aí a gente estuda isso com calma lá para frente, que é onde guarda as emoções, onde guarda as imagens. Por isso que Adenauer fala aqui no livro, ó, que também possui camadas denominadas de corpos que se prestam a processos distintos. Por quê? Porque cada camada dessa aqui, ó, tem uma funçãozinha. Ou função zona, né? Não dá para diminuir a função, que é função pra caramba aí. Fechou? Fomos bem? Plínio, eu achava que eu era só euzinho aqui, e agora você me põe dizendo que eu sou 7, né? Então, já fica a dica. Bagunçou demais aqui, segura a onda, fica aqui, ó. Aqui já tá legal. Porque a gente vai ter que estudar o perispírito, e ele é bem complexo para estudar. Aí, quando eu for estudar aqui, estiver bem superado, aí eu começo a olhar isso daqui mais fracionado. Mas não deixem de gravar uma coisa, que tem um corpo chamado duplo etérico, porque ele é bem relevante para estudar os centros de força, para estudar a reencarnação e para entender como é o movimento de energia de fluido vital, do corpo físico para o espírito e do espírito para o corpo físico, porque passa pelo duplo. Tá? Ele também é conhecido como corpo energético, tá? O duplo etérico. Tá bom? Por que ele é duplo etérico? Não sei por que esse nome. Eu acho que é porque é duplicata etérica do corpo, porque ele é a mesma forma. Ele é igualzinho. Então, por isso que deve se chamar duplo etérico. Mas eu estou chutando, tá? Não sei. Fechou? Fomos bem? Dúvidas? Entendido, Letícia? A diferença lá atrás? Fechou. Respondido isso, eu tinha que dar um spoiler aqui. Antigamente era eu que dava essa aula lá no 2, então eu já dava o spoiler, mas não sou mais. Então vou dar o spoiler para quem for dar essa aula. Ó. Aqui são os centros de força. E de novo, né? Relaxa com esses desenhos. Isso daqui é tudo do oriental lá, que é tudo muito simbólico e tal. E a gente põe, mas não tem... Ah, Plínio, mas o desenho estava... Não. Deixa os desenhos ali só para ilustrar. Vamos pensar nos centros de força. No espiritismo, os chakras são chamados de centros de força. Certo? Que tem a função de... Como que eu vou falar isso sem dar spoiler da aula toda lá? Tem a função de trabalhar no processamento da energia que nutre a vida no corpo físico. Então, os centros de força têm uma função de dar força. Olha que legal, centros de força, por isso que chama centros de força, né? É eles que dão a força. Resumindo, é assim, eles são responsáveis por fazer o fluido vital que está no ambiente ser absorvido e nutrir o corpo. Ah, Plínio, não é o oxigênio, então, que a gente respira, que entra no sangue, que vai lá para o pulmão, que passa para a corrente sanguínea, que vai para a mitocôndria e gera energia, né? Não é assim que a gente aprendeu na escola? Quem lembra disso? Lembra, né? Você lembra que eu sei, eu olhei essa carinha de lembrar. É isso também, mas a gente precisa de fluido vital. Por isso que quando a gente faz um passe, a gente faz um reiki, a gente faz um duin, melhora a saúde. Porque a gente está equilibrando os centros de força para que eles possam absorver mais fluido vital e o corpo físico que está precisando desse fluido vital recebe de forma melhor. Né? Por isso que a medicina oriental trabalha no campo da energia muito mais que a medicina ocidental, porque ela olha para isso aqui, de alguma maneira, como preventivo mais do que corretivo. Mas esse é um outro tema para um outro dia, para uma outra história. Então nós temos aqui, a gente costuma falar de 7 centros de força, que são esses: coronário, na tampinha da cabeça aqui, frontal, que é o olho, né, o terceiro olho, chakra laríngeo, que está na região da garganta, da laringe, cardíaco, no coração, esplênico, aqui do lado, em cima do baço, umbilical ou gástrico e básico, kundalini, certo? Então, ó, tríade superior, entendida como uma tríade espiritual dos centros de força, e aqui uma visão oriental das coisas. Intermediária, que é o emocional, ligado ao coração, ao emocional, ligado ao coração. Explica, né, por que o coração... Por que o coração representa a emoção? Eu sempre me perguntava isso. Né? Por que não é o fígado, né? Não é doido? Eu tenho umas perguntas bem loucas, um dia eu vou dividir elas com vocês. E a tríade inferior, os fisiológicos, né? Que são relacionados aos fisiológicos. Uma coisa curiosa para deixar, para eu pular esse assunto, senão eu estendo muito, é que todo centro de força está ligado a uma glândula do corpo físico. Alguém é de medicina aí? Na área de medicina? Ó, todo centro de força está ligado a uma glândula. O que as glândulas fazem? Produzem hormônios. O que os hormônios fazem? Tudo funcionar. Sem os hormônios a gente para, gente. Não pode faltar nenhum dos hormônios no nosso corpo.
né? Os hormônios disparam a digestão, disparam o coração, disparam, né? Então, olha que louco se a gente for pensar. Os centros de força absorvem fluido vital, estão associados a uma glândula e talvez, aí é Plínio falando já, né? Como o Plínio não tem livro nenhum, ele só pode falar talvez. Quando eu tiver um livrinho para assinar, aí, conforme o livro tá, né? Mas ainda não deu. Ó, talvez esses centros de força, através da interferência que eles fazem energética nas glândulas, sejam o que viabiliza a vida no corpo físico, né? Porque se eu tenho um centro de força para cada glândula e ela só produz hormônio e o hormônio faz a vida funcionar, olha que ligação doida aí, né? E começa a explicar um pouquinho a importância do fluido vital, da energia, né? Que a gente entende como fluido vital, que vocês vão aprender lá na aula 7 do ciclo 2, que é desinência do fluido cósmico universal, que para os orientais é a energia solar, que nasce no Sol, entra na Terra e faz a vida acontecer, né? Talvez isso tudo explique essa conexão toda, né? E aí talvez um duinho, uma acupuntura, um floral, um negócio, comece a fazer mais sentido, entenderam? Mas é tudo talvez, tá? Só para a gente colocar pulguinhas atrás da orelha. Fomos bem aqui? Beleza? Aula 8, ciclo 2, não esqueçam, tá? Centros de força. Diz a lenda que eu sou o maior propagandista de aula aqui. É porque como foi a forma que eu achei, porque quando a gente, imagine vocês aqui, a gente tinha 200 alunos aqui numa aula. Quando começava a perguntar sobre coisas das outras aulas, a gente não dava mais a aula. Aí eu começava a responder assim, aula 9 do ciclo 3, aula 10 do ciclo 2, não foi, Jorge? Melhor solução. Aí a gente começou a ter resposta rápida para perguntas complexas, né? Deixava para o coleguinha da frente, tá? Bom, gente, chegamos no perispírito. Ó, que importante a viagem. Chegamos no perispírito, hein? Forcei a barra. Quem tem perispírito aqui? Levanta a mão. Por que tem gente que não levanta a mão, gente? Desencarnou, foi? Foi? Então tá bom, vou perguntar de novo, hein? Participem, gente, segunda-feira. Todo mundo tem perispírito? Sim. Quem tem perispírito, levanta a mão. Ah, melhorou, viu? Ainda estou vendo gente desencarnada, eu acho. Pronto. Olha o que o Livro dos Espíritos, na 93, fala pra gente. O comentário de Kardec. Envolvendo o germen de um fruto, ó que beleza, ele acha que todo mundo entende de biologia, né, de botânica, ao perisperma, do mesmo modo como uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório do espírito propriamente dito. Pronto, resumido. Então, o perispírito é o quê? O bagaço da laranja. Não é simples? Não foi isso que ele falou? Né? Abacaxi, pera, uva, maçã, né? Abacate, aquela parte verde do abacate, ó. Né? Então, quem quisesse achar um abacate aí, já serve, temos uma explicação. Gente, ó que doido. Então, dentro daquela ideia que a Dora falou no começo, não é o perispírito que conecta o espírito ao corpo físico. É o quê? Quem? Duplo etérico. Vai cair no final. Você falou para eles que na minha aula tem prova no final? Avisou, né? Não? Vai anotando, hein? Anotando. É o duplo etérico, certo? É prova oral, hein, gente? Só pode ir embora quem acertar no mínimo 5 questões. É bem militar o negócio, brincadeira. É 6, não é 5. O perispírito envolve o espírito com um monte de função. O perispírito tem muitas funções, né? Ele tem para mim, e aí eu de novo, né? Eu elucubrando ideias. Imagino que quando a gente sai da condição de princípio espiritual e tem condição de espírito, é o perispírito que se formou de um jeito que nos dá essa condição. Não está escrito isso em lugar nenhum, eu que estou inventando, tá? Então podem desconsiderar também, se acharem muita loucura. Mas, pensa assim, o perispírito tem tanta função, tem uma estruturação, é nele que a gente guarda as experiências, é lá que a gente coloca tudo que a gente vai integrando de habilidades. Então, será que não é ele que faz a gente conseguir ser indivíduo? Talvez não seja ele a causa, mas ele pode ser uma grande ferramenta de individuação. Eu estou pensando isso porque imagino que se a gente tivesse a habilidade de fazer o perispírito ficar cada vez mais legal, talvez a gente ficasse cada vez mais legal também. Mas aí é uma viagem, muito viagem, né? Deixa para pós-graduação essa viagem. Pronto. Heranças perispirituais. Olha que doido, gente. Quando a gente fala de herança material, tá tudo bem, né? Aquilo que o pai deixa para o filho, tudo bem, né? O avô, tal. Foi bem? Tudo bem? Menos aquelas que dá briga na família, né? Que não tá bem, né? Não é assim? Pronto.
Existe uma coisa que vocês vão aprender na aula de reencarnação, que foi estudada por Hernani Guimarães, um estudioso brasileiro, engenheiro também, que é modelo organizador biológico, esse negocinho chamado MOB. O que é o modelo organizador biológico? Ele formata, dá tipo um código para a formatação do corpo físico. Por que eu sou baixinho? Por que Tarumã é mais alto que eu? Ah, porque o pai dele era alto. Não era, olha aí, ó, serviu de exemplo, obrigado, foi na intuição aqui. Não, o pai dele não era alto, como que ele saiu alto? Veio de onde isso? De alguma maneira, o modelo organizador biológico dele definiu quando o espermatozoide do pai dele lá com o óvulo da mãe se reuniram e, ó, aqui vai formatar. Ah, Plínio, então não é esse negócio de azão, azinho mais? Foi assim que a gente aprendeu, não foi azinho, azão, né? Pronto, é isso também, gente. Tem o genético e tem o perispiritual. Qual foi a formatação que o espírito Itarumã deu através do modelo organizador biológico para esse corpo físico ir se formando? Porque podia ter saído um Itarumã baixinho e magrinho, que nem eu, né? Mas saiu um cara mais alto, mais forte, não foi? Agora eu e o Jorge, eles já somos mais ou menos, né, na mesma mob ali, né? Parecido, o cabelo que não está igual, assim, que ele tem menos que eu, mas a gente resolve isso depois, né? Pronto, nesse desenho, então, o MOB tem essa função, tá? A gente vai estudar isso mais na reencarnação, mas entendo que existe, então, um modelo organizador biológico que interfere na matéria durante a formatação do óvulo fecundado até virar o corpo físico. E ele estabelece, de alguma maneira, mudanças e interfere na construção desse corpo físico. Fomos bem? É como se fosse o nosso código perispiritual genético. Então tem a genética explicada lá no laboratório, que azinho com azinho dá olho claro, azão com azinho dá olho mais ou menos, não sei, certo? Tem lá os genes todos, os cromossomos e tudo mais, e existe um desenho feito pelo modelo organizador biológico que interfere nisso tudo, formatando as pessoas, cada uma do seu jeito, né? Por isso que a gente tem tanta gente diferente, né? De alguma maneira. Tá bom? Fomos bem? Gravação das experiências no perispírito. Gente, o perispírito é a mochila. Agora eu estraguei toda a minha explicação, estava tão bonitinha, agora eu transformei o perispírito numa mochila, né? Mas vamos lá, é uma mochila onde a gente guarda tudo. Experiências. Como que a gente grava no perispírito? Duas formas. Gravem isso, que isso é bem importante, a gente vai usar a vida inteira. Imagem e emoção. Só isso que a gente leva. Se a gente aprendesse isso desde criança, ia ser mais fácil, né? A gente briga por tanta coisa que não vai levar, mas deixa pra lá. A gente leva imagem e emoção. A gente não vai levar matéria. Vai levar matéria? Não. Só os faraós que levavam, né? Levavam matéria e as pessoas que trabalhavam para eles ainda, né? Injusto isso, né? Mas é um outro tema também. Pensa comigo. A gente leva matéria e... matéria. Imagem... baguncei. Leva imagem e emoção. Então, a gente leva uma fotografia e leva a emoção associada a essa fotografia. É isso que tem no perispírito. Nosso perispírito é cheio de fotografia e emoção. Só isso, gente. Todo o restante vai ficar na Terra aqui, quando morrer. Desculpa informar, né? Quem não sabia. Mas é isso que vai acontecer. Você só vai levar imagem e emoção. Desencarnou, espírito desencarnado. O que você tem na vida anterior? Imagem e emoção. Tem uns que levam raiva, dívida, vingança. Aí vai ficar pendurado nesse problema, na cristalização dessa ideia. Mas isso é aula de obsessão e desobsessão, é outra. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente leva no perispírito duas coisas, imagem e emoção, e mais nada. Certo? O perispírito carrega-se também de padrão vibratório, energia. Certo? Mas ele se carrega, a gente não leva. Eu vou levar a energia ruim do dia hoje para a próxima encarnação. Não. Eu vou levar a emoção que essa energia do dia ruim hoje, que eu briguei com todo mundo, fez com a imagem de eu socando o nariz do cara. Vou levar a emoção de eu ligando para o meu pai, dando um abraço nele, tananã, né? Do dia dos pais, emoção boa. Beleza, então eu levo a fotografia, emoção. Vou levar aquela fotografia, aquela imagem da minha filha me ligando, eu lá no Zoom de máscara, recebendo Feliz Dia dos Pais e ficando feliz por estar conversando com ela. Fechou? Imagem e emoção, é só o que a gente leva. A gente não precisa brigar por um monte de coisa amanhã, né? Com essa ideia, não é? Não é simples assim? A gente briga por tanta coisa que não vai levar, né? Já pensaram nisso? Isso é uma reflexão bem importante. Não só briga, a gente gasta energia também, viu?
Nem precisa falar de briga, a gente gasta energia pra caramba com coisa que a gente não leva. Talvez valha a pena gastar energia com o que a gente leve, né? Fica a dica. Ainda estou aprendendo, não pense que eu já uso isso direito, não. Já estou no caminho, pessoal. Olha aqui o que Kardec fala no livro dos médiuns, tá? Bom, 2 dicas importantes, gente, né? Para quem está chegando agora no Espiritismo, leituras, livro dos médiuns e livro dos espíritos. Tem que ler. Um monte, milhares de vezes. Interpretando cada vez com um olhar diferente, né? Porque é a base do Espiritismo. Com esses 2 livros você vai ter um monte de conceito, um monte de coisa para discutir, e aí a gente vai somando. Mas tem que superar essa leitura, livro dos médiuns e livro dos espíritos. Fechou? Tranquilo? Olha aqui o que fala, vou tomar só uma aguinha aqui. Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 1, página 23 do meu, né? Porque livro dos médiuns tem um monte de editora, né? Sacanagem pôr a página aqui. A pessoa vai procurar na 23, não tá esse negócio, não. Esse invólucro semimaterial que tem a forma humana constitui para o espírito um corpo fluídico vaporoso. Não deixa de ter algumas das propriedades da matéria, porque é semimaterial. O espírito não é, pois, um ponto, uma abstração. É um ser limitado e circunscrito, ao qual só falta ser visível e palpável para se assemelhar aos seres humanos. Gente, vamos lá. Livro dos Médiuns, 150 e, sei lá, 860, eu sempre arredondo para 160, que eu não sei a data exata. Sou ruim de gravar a data, então, 160 anos atrás, que resposta boa, né? Vocês não gostam? Veja imagine quanto chocava isso daqui, né? Que a gente é um invólucro semimaterial. Eu fico pensando quando eu leio assim, como o cara falou isso, corajoso, né? Na França, de 160 anos atrás, ele falou isso. Coragem, viu? E às vezes eu fico sem coragem de falar até na minha família, que é cheia de freira e madre, algumas coisas. O cara falou isso lá na França, 160 anos atrás. Esse invólucro semimaterial, por que semimaterial? Porque à medida em que a gente vai avançando nos corpos, eles se tornam menos densos, mais sutis. Então, o corpo físico é o mais material de todos, que é feito de carbono, tananã, que a gente conhece, né? Pega o corpo aqui, é feito da mesma coisa da cadeira, só está feito conexões dessas moléculas de outra forma. Tudo bem isso, né? A gente é feito da matéria aqui, né? Beleza. E quanto mais a gente vai avançando no duplo etérico, no corpo astral, lembra? Qual era o outro? Corpo mental inferior, mental superior, certo? A gente vai avançando, vai ficando menos material e mais sutil. Tá bom? Fechado? Olha aqui, gente. Aqui é só um spoilerzinho da aula de perispírito. Tem uma aula de perispírito lá no ciclo 2. Essas daqui são as propriedades do perispírito, né? Zimmermann, quem quiser ler. O livro se chama Perispírito, tá? É uma das pessoas que escreve bem sobre... eu queria só dar acho que esse livro deve ter umas 300 páginas, mas deixa pra lá, tá? É mais, eu acho, até. É bem grossinho, assim. Mas é bem legal, é importante. Quer estudar perispírito? Lê esse livro, já é uma boa base, né? Dá para começar a brincadeira, é um aperitivo importante. E aí vem tangibilidade, unicidade, mutabilidade, perenidade, penetrabilidade, ó, passando pela parede, ó, que legal, viu? Todo mundo. Luminosidade, ponderabilidade, densidade, plasticidade pode se formar. Por isso que tem espírito que se apresenta com cara de outro espírito, né? Porque é plástico, ou seja, né? É possível fazer essa plástica, o perispírito se formata, né? Temperatura, odor, sensibilidade magnética, sensibilidade global, bicorporeidade, lá nos yogis lá que estão dando uma palestra dentro do asana e estão lá na rua chamando o cara para entrar para a palestra, né? Quem já leu sobre isso, né? Na biografia de Yogananda, autobiografia de Yogananda fala disso, que o mestre dele estava falando com ele na rua, quando ele entrou ele estava dando a palestra, ele falou, né? Bicorporeidade. Capacidade refletora, expansibilidade, visibilidade. E aí a gente vai precisar estudar todas essas características para no final falar, agora eu já entendi um pouquinho do perispírito. Ok? Tranquilo? Fomos bem? Base, Plínio, não vou dar conta, nem olhando para esse negócio, não consigo gravar nem 3. Não, só vai cair 5. Grava em 5 e cai 5 na questão 6 da prova. Ó, dica já. Brincadeira, pega as que lhe explicam mais, né? Lógico que demora para a gente entender tudo, mas o importante é entender o que é. O que é o perispírito? É o invólucro do espírito que possui camadas, cada camada com a sua função, e é onde a gente registra o quê? Imagem e emoção.
Pronto, o perispírito se constrói desde o iniciozinho lá, quando a gente ainda é princípio espiritual, já tem uma prévia de um perispírito e se formata como perispírito no momento em que a gente incorpora, não, que a gente encarna como ser humano. Beleza? Tranquilo? A aula da semana que vem vai falar bem dessa sequência de evolução, dos reinos e tudo mais, facilita para a gente fixar esse conteúdo. Mas a gente já não vai mais falar de perispírito, só de que ele é construído ao longo da experiência evolutiva, tá? Fechou aqui? Belezura? Então avançamos. Tô falando que essa aula tem um plano de aula super legal, bem, passa por tudo, parece, né? A aula, tipo, introdução de vários temas para a gente poder começar a pensar um pouquinho sobre tudo. Os corpos e os fenômenos mediúnicos. Vou tomar uma aguinha aqui. Tá indo beleza, gente? Quando naquele século passado, que não tinha pandemia, eu dava aula aqui, perguntavam pra caramba, viu? Será que é a máscara que deixa as pessoas sem perguntar? Eita, irmão. Não tá mais valendo ponto no boletim quando pergunta? Valia, sabia? Eles anotam, não é assim? Mudou isso? Não? Tá valendo ainda? Ah, beleza, então. Tem que avisar, cara, que daí a galera acaba perguntando mais. Vou mandar lá no grupo, esqueci. Ah, boa, boa. Os corpos e os fenômenos mediúnicos, gente. Vamos lá, então. Aqui, ó, é também uma introdução para duas aulas. Aula médiums e aula mediunidade. Aula 10 e aula 11. Mediunidade e depois médiums, tá? Olha o que Adenauer fala sobre a mediunidade. Nesse livro de vocês aí, do básico, né? Aqui, ó. No Conhecendo o Espiritismo. Tá lá no capítulo de mediunidade, capítulo 10. Mediunidade é a faculdade inerente à espécie. Vou parar aqui, ó. Quem é médium aqui, levanta a mão. Levanta assim para eu ver. Senão eu tô achando que todo mundo desencarnado. Vou ficar medo. Pronto. Quem é ser humano aqui, levanta a mão. Levanta de verdade, gente. Senão eu vou achar que estou vendo ET agora, além de ver desencarnado. Legal. Todo mundo é ser humano. Então eu gostaria de dizer para vocês que a mediunidade é o quê? Leia aqui para mim, ó. Inerente à espécie. Qual espécie? Ser humano. Então todos são médiums, gente. Parabéns. Foram elevados ao nível de médium agora. Tá? Boa sorte. Vocês sobrevivem. Ao final dá tudo certo. Dá um pouco de susto no começo, mas no final resolve. Tá? Gente, todo mundo é médium. Nem todo mundo é ostensivo, mas isso é uma história lá para aula 10 e 11. Combinado? Tá bom? Mas vamos aprendendo isso. Todo mundo é médium. Quando a pessoa que vier dar aula aqui de mediunidade, que não sei se sou eu não, mas eu acabei de lembrar que talvez seja as 3, né, que eu normalmente gosto de fazer. Quando a pessoa vier aqui dar aula de mediunidade, ela vai subir. Quem aqui é médium? Todo mundo vai, eu sou ser humano também, já para garantir que não está dando aula para extraterrestre. Combinado? Não, Plínio, eu não sou, não quero ser, tenho medo de ser, não me venha com essa história, porque você está dizendo... gente, inerente à espécie. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender sobre mediunidade é que é a faculdade inerente à espécie. Então, se vocês se consideram seres humanos, comece a se considerar médiums também, tá bom? Que possibilita o ser humano colocar-se num estado alterado de consciência. Pintei de vermelhinho aqui, vou parando para a gente entender. O que é o estado alterado de consciência? A gente muda a percepção da consciência, altera o estado por um transe mediúnico e, a partir daí, permite-lhe manter comunicação psíquica, porque não adianta tampar o olho e fechar o ouvido, continua ouvindo e vendo, não é com o olho, não é com o ouvido, é psíquico, é mente a mente, consciente ou inconsciente, ou seja, no final fala assim, o que aconteceu? Né? Ou, olha só, ele falou isso e isso, né? Tem as duas formas, com seres humanos. Não é com espírito? Não, gente, mas espírito é ser humano, lembram disso? A primeira coisa que a gente tem que quebrar é parar de chamar espírito de espírito e a gente de humano. Porque a gente aprendeu assim, não aprendeu? No filme de terror, humano e espírito, sai correndo. Né? Vocês querem ver uma pergunta? Ó, quem tem vizinho aqui? Quem tem vizinho? Vocês sabem que a minha aula também tem exercício, né? Ergue a mão, troca a esquerda também. No final já fez umas 20, né, alongamentos. Quem tem vizinho, ergue a mão. Tem vizinho? Não tem vizinho? Não? Mora isolado assim do planeta? Legal isso, hein? Não sei se eu daria conta, mas achei legal. Tipo na Chapada, assim, né? Na cachoeira e tal. Pronto, quem tem vizinho já vai saber o que eu estou falando. Seu vizinho,
Você chega em casa agora, seu vizinho toca o interfone, você olha, é o vizinho, você pergunta, oi vizinho, tudo bem, quer entrar? Entra aí vizinho, tudo bem? Ele está triste, chorando, né? Falando que teve um problema, o que vocês fazem? Não quero ser vizinho de vocês. O que vocês fazem? Acolhe, conversa. Água com açúcar é bom, né? Para acalmar, não é? Tem isso? Se o cara for diabético, já era, né? Deu errado. Tá. Ó, acolhe o vizinho, conversa, não é assim? Faz isso? Se for seu vizinho, vou mudar para perto da sua casa. Ok. Fechou? Beleza? Você chega hoje, mas você sabe que seu vizinho morreu ontem e você olha no interfone quem é? O vizinho. O que você faz? Corre para baixo da cama, né? Eu sei, ali falou. Corre para baixo da cama, faz de conta que não está, desliga a luz e fala, silêncio, né? Entenderam? A gente foi criado para ter medo de espírito, gente. Só que a gente não pode esquecer que nós estamos falando de seres humanos. Quando a gente morrer aqui, vai ser todo mundo espírito desencarnado. Nesse momento é todo mundo espírito encarnado. É isso que a gente tem que começar a entender como normal. Então, nós somos espíritos, estamos encarnados. Os espíritos que a gente tinha medo e que chama de espíritos são espíritos desencarnados. Nós 100 anos atrás e nós 100 anos para frente, para garantir que todo mundo já morreu, né? Mais 100 anos ninguém vai dar conta aqui, né? Porque se eu falar 50, mas não vou morrer só daqui. Beleza, então 100 anos mata todo mundo. Fechou? Beleza? Fomos bem? No mesmo ou em outros níveis existenciais, né? O que ele quer dizer com isso? Porque pode ser que a gente tenha comunicações de um espírito que está aqui assistindo a aula, João, Frederico, já apresentei para vocês, ou do espírito que está lá no outro lugar, lá de outro lugar do planeta, lá se comunicando com a gente. Por quê? Porque na dimensão espiritual é a local, não tem a noção de, não precisa pegar avião, né, para conversar com o espírito que está lá na China. Tá? Essa distância, ela não existe. Aí é uma outra viagem que a gente vai ter que estudar lá no ciclo 5, né? Que são as características da dimensão espiritual. Fomos bem no conceito? É introdutório, a gente vai ter uma aula sobre isso, que é a aula 10, mediunidade, tá bom? Tem outro conceito aqui, ó, que Adenauer traz no Voo do Espírito, que é o seguinte, que é o livro dele de 2018. A mediunidade é a faculdade que amplia suas competências psíquicas e que permite que sua mente vibre em frequências que diferem da cerebral, ou seja, estado alterado de consciência, graças às propriedades do perispírito. Olha que legal aqui, ó, empoderando o perispírito com essa função, mantendo o espírito encarnado ou não, sempre em conexão com a sua dimensão de origem. Qual é a nossa dimensão de origem? Qual é a nossa dimensão de origem? A desencarnado, né? Consegue entender? A gente, como espírito, veio de qual dimensão? Da dimensão espiritual. Quando eu faço essa pergunta, posso bagunçar bem a mente das pessoas agora? Você deixa? Quando eu faço essa pergunta, eu fico numa dúvida, gente. Bem Matrix. Quem assistiu Matrix aqui já? Vocês acham que a gente está encarnado ou desencarnado? Eu durmo às vezes sem pensar nisso. Quer dizer, eu não durmo pensando nisso, é o contrário. E se a gente tiver todo mundo desencarnado achando que está encarnado? Que loucura, né? Porque a gente fica aqui se achando os encarnados, né? E se a gente é os desencarnados da história? E todo mundo que está desencarnado é que está encarnado. Já fizeram esse exercício? Agora eu deixei todo mundo doido, né? É para dividir um pouquinho, gente, porque várias vezes eu perco sono por causa disso. Eu vou dormir e falo, será que eu estou desencarnado, então? E está todo mundo encarnado? Matrix, né? Não é meio louco? Quem está do lado, entenderam? Gente, a gente está encarnado, tá? É brincadeirinha. Mas eu tenho dúvida às vezes. Ó, na aula 5 que eu faço... Não é nessa, né? Pronto, foi mal. É aula 3, né? Ó, gente, na real é assim. A gente pode não ser os encarnados da história. A gente vai ter dúvida, hein? E aí, Jorginho, você está encarnado ou desencarnado? Você me diz, cara. Tenso, né? Esse exercício é bom, sabe por quê? Pra gente entender que é a mesma coisa. E se não for um exercício? E se for real? E se a gente é o desencarnado da história? Só muda o nome da aula. Espíritos encarnados, quem são? Onde vivem? Né? Não é isso? Pronto. Então, gente, é pra gente pensar um pouquinho. Voltando para a normalidade, tirando esse momento zureta, né?
momento, né? Não quero mais aula do Plínio. Nessa hora a avaliação fala assim, ele é louco, não deixa ele dar aula no básico. Conexão com a sua dimensão de origem. Dimensão de origem é de onde eu vim da dimensão espiritual, quando eu reencarnei. Se realmente a gente é os encarnados, se a gente não é, mas essa parte é só para a gente refletir um pouquinho. Tá? O que eu quero dizer, gente, é que tanto faz. Como tanto faz, Plínio? Quando eu morrer, eu morri. Morreu e volta a ser espírito desencarnado. E encarnado é o quê? É o mesmo espírito, só que encarnado. Quem vai morrer? O Plínio. Quem não vai morrer? O espírito que hoje é o Plínio. E vai voltar e vai ser a Maria, vai ser o José, vai ser o que for. Fechado? Fomos bem? Belezura? E aqui, gente, escala progressiva da evolução dos espíritos. O que acontece, né? Então a gente vai falar de evolução na próxima aula. E lá a gente vai entender que a gente está num contínuo. O que é o contínuo? A evolução é inexorável. Bonita palavra, hein? Demorei, mas conseguia falar ela direitinho. Inexorável. Né? O que é inexorável? Compulsória, vai acontecer. Então, nós, espíritas, nós que estudamos o espiritismo e entendemos o espiritismo como premissa filosófica, temos num dos princípios do espiritismo a evolução. Ou seja, vai evoluir mesmo que fique sentado na ponta da cachoeira da Chapada, olhando para o céu durante 60 anos. Vai evoluir alguma coisa. Talvez evolua menos do que quem está ralando aqui na paralela às 6 da tarde, às 6 horas na sexta-feira, véspera de feriado. Sentido litoral norte. É difícil essa, hein? Não é para qualquer um, né? Tem que ser muito evoluído. Pronto. Então, mas vai evoluir. Então, a evolução é inexorável. Combinado? Não evolui para o espiritismo. Não existe involução, né? Então a gente pode reencarnar como gato? Não, isso era na Grécia, né? Chama metempsicose, que é reencarnar voltando os níveis dos graus de evolução de humano para animal. Não existe pra gente, a gente não acredita nisso. A gente entende que a evolução é sempre para frente. Então a gente é hoje melhor do que ontem. Olha que fácil isso, gente. Se a gente grava esse princípio, a vida fica muito legal, gente. Porque todo dia você vai amanhecer melhor que o dia anterior, aconteça o que acontecer. Ah, Plínio, caiu, vai estar melhor. Acha onde está. Às vezes a gente não acha, não é assim? Tem gente que a gente acha, não, ontem estava melhor. É porque a gente não está enxergando que melhorou. Mas a evolução é inexorável, então amanhã vai ser melhor que hoje, não importa o que aconteça. Né? Tem um monte de gente querendo que 2019 volte, né? A gente evoluiu pra caramba aí com essa história toda. Bom, dentro dessa ideia, lá no Livro dos Espíritos, na questão 96, e vamos nos reportar a este momento, que é 1800 e bolinha, 150 anos atrás, e eu não sei a data exata, por isso que eu arredondo, a gente tem uma descrição de uma escala de evolução espírita. O que eu queria que vocês tivessem, aí é Plínio falando, tá? Eu entendo que isso daqui é didático, gente. Né? França, 1856, né? Tinha que falar alguma coisa que fizesse sentido para aquele perfil psicológico de estudo, de modelo do momento. Tinha as hierarquias bem definidas das religiões, tinha tudo mais. Então, olha, gente, existe espírito sim, tem uma sequência aqui, tem da primeira classe, quer dizer, da 10ª classe até a primeira classe, todo mundo é espírito impuro e nós vamos elevando até chegar em espírito puro, que é só Jesus. Pronto, foi isso que foi definido lá, né? Mas eu entendo que hoje, com o nosso olhar, a gente pode fazer uma releitura disso daqui. Senão a gente vai ficar tentando marcar estrelinha no caderno para ver se a gente pula do nível 8 para o nível 7. Né? E a vida não é essa. Porque existia uma relação entre evolução e uma coisa chamada moral, que vinha do catolicismo, que vinha do cristianismo, que vinha do judaico-cristão, que é, só evolui quem é moralmente evoluído. E não é a evolução moral que faz a evolução do espírito. Não é a evolução moral que faz médium, né? Só tem mediunidade, né? Não tem ligação, tá? Então, isso aqui é histórico e eu acho que serve como base histórica, mas eu, Plínio, não adoto isso daqui como uma realidade. Ah, nós somos da terceira ordem, imperfeitos, eu já estou quase neutro, mas ainda sou um pseudo-sábio. Se você quiser um rótulo, beleza, use. Mas eu entendo que isso daqui é didático de 150 anos atrás. Tá? Minha crítica pessoal sobre isso. De qualquer forma,
Está lá no Livro dos Espíritos, e o livro é de 150 anos atrás, quase 160, né? Aí olha o que Adenauer fala, e eu acho que vem um pouquinho de encontro com isso, que é o seguinte: ó, Allan Kardec dividiu em bons e maus, apenas para efeito de compreensão sobre suas intenções. Porque a gente continua nesse maniqueísmo maluco de ficar classificando entre espírito bom e espírito ruim, né? Ah, esse é o espírito ruim, esse é bom, né? Será que é assim? A gente vai separar a humanidade entre o joio e o trigo ainda? O povo do joio, o povo do trigo, e o povo do quibe, e o povo da farinha, né? E o povo do flocão lá, né? Entenderam? Então, assim, será que é isso? O negócio é todo assim divididinho? Quem é o certo, quem é o errado? Quem é o ó, o céu e o inferno de novo, ó, né? Tomar um cuidado, porque a gente está repetindo esse modelo de separar as coisas entre certo e errado, entre céu e inferno, tá? Esta divisão foi útil à época. Por quê? Porque ele mostrava a intenção. A intenção tem a ver com o momento, gente. Quem aqui já não fez besteira na vida? Quem aqui já não deu uma erradinha? Né? Só por isso você é um espírito mau? Né? Entenderam a ideia? Então, tem muito mais a ver com o comportamento e com aquele estado naquele momento da vida do que com ser mal e ser ruim. Não existe espírito mal, não existe espírito bom. Existe espírito em evolução, cometendo equívocos ou não em graus diferentes de equívocos. Simples assim. Moralmente, só que a moral tem a ver, né? Vamos lá. Ter 10 esposas, tá certo ou errado? Depende do ano e depende aonde. Pronto, resolve a nossa pergunta, né? Então, se eu reencarnar lá na Ará, eu tenho obrigação de ter 10 esposas. Eu tenho obrigação de ter 10 esposas. É obrigação. Que obrigação? Tá maluco? Né? Moralmente excelente, bem resolvendo, dando conta da função moral do marido. Aonde? Na Arábia Saudita. Do 2021. Não é do século passado, é de agora. Que absurdo, né? A gente pensa. Porque a gente está pensando com qual moral e com qual cultura e com qual entendimento social do Brasil. Absurdo. Não, não é um absurdo, está tudo bem. Para todo mundo. Para as 10 esposas e para o cara que tem que ralar para sustentar 10 famílias de uma vez. Porque lá, realmente, as mulheres não trabalham. Né? Ai, que absurdo de novo. Né? De novo. Para lá, para aquele modelo. E aí a gente não pode tratar isso como evoluído ou evoluído, mas é outra questão, senão a gente vai viajar na maionese. Mas deu para entender, né? Então a ideia é, a gente está numa condição, se adequando ou não ao lugar que a gente está, e cometendo equívocos ou não em A, B ou C áreas. Tá? Olha só, cujo desconhecimento da época exigia uma classificação passível da compreensão imediata, tão somente de qualidades gerais, para uma identificação preliminar. O espírito estava se comunicando, ele é bom ou é mau? Ele está na intenção de prejudicar ou na intenção de ajudar? Olha que simples. Tá? Porém, é importante entender que não existem categorias específicas. Nem os espíritos desencarnados se organizam em bons ou maus, superiores e obsessores. Né? Quando a gente for fazer aula de obsessão, a gente vai aprender isso. Né? Porque a gente tem assim, o espírito obsessor. Ah, sério, o cara foi criado a semelhança de Deus como um princípio vital para ser obsessor? Não é possível que exista isso, né? Não faz sentido, concorda? A gente vai aprender que a gente é obsessor também. Todo mundo aqui já foi e é, ou ainda é, ou vai ser, ou é de vez em quando. Né? Ah, não, Plínio, agora você fritou de vez. Você já bagunçou minha vida, falou que eu tenho 7 corpos, falou que eu sou espírito e ainda está dizendo que eu sou obsessor, aí não vai dar. Né? Agora é nessa hora que eu tiro 0 na avaliação, né? Mas a gente vai conseguir, gente. Pera, calma. Fechou aqui? Fomos bem? Tranquilo? Tranquila a definição? Belezura? A organização dos espíritos não considera as macropolaridades morais. É o que eu acabei de falar. Então, não dá para a gente separar assim, nível 7, Vinícius, nível 6. Faz tudo certinho, não erra nada, já não comete mais engano, né? Já bebe menos, né? Agora começou a tomar suco no lugar de uísque. A gente tem essas loucuras, né? Porque a gente está vindo de um modelo de classificação bem, mal e moral. Esqueça isso, moral é um estado de convivência social.
Porque eu posso reencarnar num outro lugar e não ter nada a ver com o que eu faço aqui. Jogar lixo no chão na Suíça é um absurdo moral. É o caos total, ninguém admite. É inadmissível. Eu ainda estou fazendo xixi na parede ali, paro o carro na paralela e faço xixi na parede. Vai jogar lixo na Suíça no chão ainda, será? Quem está, entenderam? Pensando em cultura social, né? Então, separa isso, gente. Não tem a ver com a evolução do espírito. Tem a ver com o comportamento social. Né? É outra questão. Ah, a evolução moral não é importante? Então, Plínio, não estou falando isso. Para aí. Bate um pause aí para não bagunçar. Ela é importante porque ela é a adequação a uma lei que se chama Lei de Liberdade e outra que se chama Lei de Sociedade, que nós vamos estudar aqui na aula 15, ou 16, algo assim. Certo? Mas nós não estamos falando que isso tem a ver com a evolução do espírito. A evolução do espírito está relacionada a outra questão. Tem uma questão importante que é sintonia e vibração para essas tratativas. Né? Porque tem dias que eu estou tão sintonizado e vibrando numa energia tão ruim que eu cometo erros e equívocos. Porque aquilo está me levando a fazer daquele jeito. Ah, mas então quer dizer que você ainda não é evoluído. Não, está ligado a com o que eu estou sintonizado. Começo a pensar besteira, começo a achar que está tudo errado, começo a entender. Eu vou para um nível de sintonia e vibração. A gente vai falar disso também em outra aula, tá? Tem a ver com afinidades e interesses. Ao longo das encarnações eu vou construindo afinidades, vou construindo interesses, vou estabelecendo conexões espirituais com espíritos encarnados e desencarnados, né? Quem topa sair daqui e assaltar um banco? Ô, Plínio, você está maluco? Né? Entenderam? A gente já tem alguns critérios morais definidos, né? Porque a gente sabe que assaltar o banco é errado. Entenderam? Quem topa sair daqui e comer um churrasco? Né? Já topa? Pronto, eu não topo porque eu sou vegetariano. Ó, que legal. Então a gente já tem uma... Estraguei nas passeios. Entenderam a ideia? Então a gente vai estabelecendo critérios e cada um vai estabelecendo os seus em coisas menos ou mais relevantes. Possibilidades de realização. Então, quando a gente está falando na escala de evolução, a gente está pensando em o que é possível realizar, né? O que vai acontecer se eu ficar sentadinho lá na Chapada Diamantina meditando pela paz mundial? 100 anos. Comigo eu ia morrer em uma semana, porque eu sou hiperativo, não ia dar certo. Né? Eu ia meditar acho que 20 minutos. Acho que eu consigo 20 minutos. 20 minutos, pronto, agora começo a correr, fazer alguma coisa. Né? Ia acontecer uma notícia, Chapada Diamantina explode, né? Plínio foi meditar na Chapada Diamantina, não ia dar certo. Pronto, então pense assim, o que eu estou realizando se eu ficar meditando pela paz mundial? Estou realizando meu autoconhecimento, a paz mundial. E se eu fizer uma ONG para catar o lixo inteiro da Chapada Diamantina? Olha que mudança, né? Entenderam? Então assim, eu tenho possibilidades de fazer as coisas. E eu estou usando extremos, né? Só para usar de exemplo, porque não é o tema principal da aula. A gente precisa aprender uma coisa, e aqui na ULI a gente vai falar muito sobre isso. Eu queria que vocês levassem isso dessa aula de hoje. E se a gente levar isso, além de todas as outras dúvidas, como uma construção, acho que é um bom ganho. A evolução se dá pela integração de habilidades. Gente, isso é uma coisa que a gente vai falar muito aqui na ULI. E a gente tem que aprender que a evolução não se dá pelo aperfeiçoamento moral. O aperfeiçoamento moral é consequência. A evolução se dá pela integração de habilidades. Aonde a gente integra habilidades? É o Plínio que integra habilidades? Não, é o espírito. Então o espírito vai vivendo encarnações sequenciadas, desencarnado, encarnado, desencarnado, encarnado, e vai integrando habilidades. O que é integrar uma habilidade? É ele conseguir fazer algo naturalmente, sem ter que raciocinar. Né? Então, assim, eu cuido das pessoas. Quando eu penso, quando eu não penso, eu passo por cima mesmo. Ainda não está integrado a habilidade. Se estiver na dificuldade, eu entendeu? Deixa para lá. Então ainda não está integrado, não é natural. Não, mas eu distribuo sopa toda noite. Ali eu sou um espírito evoluído, incrível. Eu distribuo sopa faz 20 anos. Não está errado fazer isso. Mas o que você sente quando você distribui? Estou ajudando quem não deu conta de fazer a vida acontecer. Tem algum problema aí na relação da entrega da sopa. Né? Estou fazendo minha caridade para ir para o céu.
Entenderam? E eu, de novo, não estou criticando, estou usando exemplos, eu exagero nos exemplos, às vezes parece que eu estou criticando, mas não estou, tá? O que a gente tem que pensar é, integrar a habilidade a fazer as coisas sentidas, sentindo que aquilo é a real. Eu entrego a sopa porque eu me conecto com quem está ali precisando, né? Eu converso, eu dialogo, eu faço de alguma maneira que eu me sinto útil na sociedade. Legal, integrou. Fechou? Entendido? Vai falar um monte sobre isso, tá? E a gente vai falar até o ciclo 10, até na pós. Então não vai parar de falar de integração de habilidades, porque é um aprendizado fundamental para uma coisa que se chama autodeterminação, que é só o módulo 4 do ciclo 10. Está perto, ó, faltam 4 anos e meio. Mais 15 aulas, que a aula 16 começa a falar de autodeterminação lá no 10. Pertinho, já, vocês vê, passa rapidinho, não passa? Você está no 3 já, né? Acabou de chegar, já está no 3, ó, já está aí, dando aula já, né? Não é? Você que é dessa última parte que a gente combinou? Não? Não? Tá. Tentei, eu tento, ele vai. Até a aula 20 ele vai esse semestre. Gente, agora chegou a nossa parte de fazer uma revisão, tá? Essa aula é cheia de coisa. A propósito, antes de fazer essa revisão, perguntas? Vocês perguntaram muito pouco, gente. Eu sou tão preparado para falar que as perguntas não vão ser respondidas que eu nem usei minha ferramenta de distração hoje, né? Eu tive que desenvolver uma técnica para dar aula aqui, que foi como escapar educadamente de milhares de perguntas, né? E aí eu nem usei hoje, nem precisei. Pronto. É a habilidade do espírito em direcionar o fluxo da vida para o personagem Mário, para o personagem Plínio, agir de forma natural com algo. Não está relacionado diretamente a integrar o propósito, mas acaba acontecendo. É tipo se integrar ao propósito? Não. É integrar habilidades, né? Que você aprendeu lá no judaísmo cristão, benevolência, né? Assim, tem que ser bom, né? Olha o nosso ranço, né? Isso, exatamente. Olha o nosso, fora da caridade não há salvação, né? Responde na benevolência, tá? Fora da caridade há salvação, porque não tem salvação mesmo, então tanto faz onde está a salvação, mas é uma outra discussão. Mas pense o seguinte, a gente tem que pensar assim, integrar habilidades é integrar características ao espírito que faça com que ele haja numa perspectiva de vida em sociedade, utilizando as leis universais de convivência que a gente vai aprender que são leis de Deus no livro dos Espíritos, mas que lá no ciclo 10 a gente vai aprender que são leis próprias. Quais são as minhas leis? Aí tudo bem, se fazer o bem é minha lei, benevolência é uma habilidade a ser integrada, né? Amar incondicionalmente, tratar com cuidado, cuidar, né? São habilidades que podem ser integradas. Habilidade de conviver em harmonia com quem é diferente de mim, habilidade de reconhecer o tempo do outro, saber que eu sou a 200 por hora e ela é a 20 e a gente é igual, não é porque eu tenho uma velocidade de 200 que eu sou melhor que ela. Essas habilidades que a gente vai integrar são as que estão relacionadas a essa evolução minha como parte do todo para entender a vida no todo. Se uma pessoa acredita que ela tem uma habilidade para fazer o mal, ou sei lá, habilidade para fazer o mal. Se ela acredita que ela é boa em matar, certo? Ela estaria adquirindo uma habilidade que seria considerada uma evolução ou não? Essa habilidade não é integrada, essa é outra coisa, né? Se eu sei matar as pessoas, por exemplo, né? É isso que você está falando, né? Se eu sentisse que isso fosse algo ruim, para mim eu estou fazendo Vamos lá, ó. Vamos pensar o seguinte, vamos fazer um exercício rápido com uma pessoa que todo mundo conhece, Hitler, né? Vocês acham que Hitler é um bom líder? Incrível, né? Se esse cara, ele seria professor de Harvard, de Hitler, né? Professor de liderança, né? Agora ele tinha um problema, né? Qual foi o problema, a gente olhando de fora, julgando ele já, né? Estamos aqui no papel de julgar agora, né? Me deram esse papel, pronto. Ok, Hitler fez uma liderança para um caminho errado, né? Entendendo que tinha uma raça pura, saiu matando um monte de gente para sobrar só quem era puro na cabeça dele, acabou. Então, ele tinha uma habilidade integrada que era a liderança. Ela não estava associada a uma evolução moral. Olha que legal.
Entendeu? Então, oi? É importante algumas, né? Então, assim, eu posso liderar para o bem ou para o mal, não posso? A habilidade, quando integrada, ela é nata, ele é nato. Imagina, o cara convenceu uma humanidade a fazer um negócio daquele, né? As pessoas fascinavam com a liderança dele. E conduziu todo mundo para fazer o propósito que ele tinha naquela vida. Ele só estava fora de um propósito universal, de vida em sociedade, né? Das leis de Deus, que a gente está chamando de leis de Deus, né? Porque ele saiu matando um monte de gente, embora ele não tenha matado ninguém, ele comandou as pessoas para matarem um monte de gente. Então ele tinha uma habilidade de liderança, mas não estava associado ao bem, né? Tá? Legal sua pergunta. Quem mais? Deu? Não teve involução. Olha que legal. Olha o que ela falou, é legal também. O cara ali, ó, vamos pensar assim, ó, vamos fazer um exercício rápido. Ela perguntou assim, na situação de Hitler, teve uma involução? Não tem involução, tá? A gente acredita que não tem involução. Vamos partir desse princípio. É um acordo. A gente tem que fazer um acordo sobre os princípios do espiritismo, digamos, né? Um deles é a evolução inexorável. Então não tem involução. Aí o cara passou a vida inteira sendo bonzinho, fazendo caridade no centro espírita, vindo aqui, dando aula aqui na frente, e um dia ali na paralela briga, sai, pega o extintor e bate na cabeça do cara e mata o cara. Evoluiu? Não. Ele ainda tinha aquilo dentro dele. Ele não tinha habilidade de valor à vida integrada. Então ele tinha uma habilidade de liderança, mas ele não tinha habilidade de valor à vida do outro. E aí ele tirava a vida do outro para atender a liderança. Entendeu? Isso é importante, porque é um conjunto, né? Então eu já tenho habilidade de liderança, tenho essa habilidade, mas eu não tenho a de dar valor à vida do outro. Então eu tiro a vida do outro. Se precisar ganhar na liderança aqui, eu preciso atingir meu propósito, que é melhorar a humanidade, totalmente, né, desviado da realidade, porque era um propósito completamente não sei a palavra, que excluía as pessoas, excludente, e não tinha uma habilidade que é valorizar a vida humana do outro. Com certeza. É o inconsciente da gente que trabalha. Isso, é normal. A gente tende a definir se o cara é bom ou mal, né? Porque a gente está desenhado nisso. A gente foi desenhado nisso. A gente vai aprender bastante sobre isso no ciclo 6 e no 7. Já chega, 3 aninhos. Tá? Fomos bem? Mais perguntas? Tranquilo? Nossa, gente. Então vamos lá. Eu gosto de fazer uma revisão, principalmente nessas aulas que são mais macro, assim. Essa aula é uma aula super macro. Ela passa por vários temas. Tem umas 10 aulas aí dentro dela, né? E aí vamos fazer um fixando aqui pra gente finalizar. A gente passou por o que é o espírito. Alguém me ajuda? O que é o espírito? O que é o espírito? Ah, gente, ó, agora é a hora daquela prova oral que vale nota. Jorginho tá anotando ali, ele tá com a mão pra trás anotando os pontos ali, ó, no tablet. Legal, ó, uma boa definição. É a evolução do princípio espiritual, ou seja, o princípio é consequência da evolução do princípio espiritual. Fomos bem. O que mais que a gente pode falar sobre o que é o espírito? Ô, gente, aí é a hora que eu vejo se eu dei aula bem ou mal, me ajudem, né? O que é o espírito? Quem são? Aí seria quem é o espírito, mas está ótimo também. Quem são nós? Espírito pode estar encarnado ou desencarnado. Bom também. Espírito não é o carinha do filme que assusta as criancinhas, né? Beleza? Nós somos espíritos. Quem mora com espírito? Não tá ali, mas eu vou aproveitar só para lembrar. Todo mundo, né? Quem dorme com espírito? Dorme? Você dorme? Não. Quem dorme? Eu também durmo, é grandona. Assim. Vamos conhecer ela lá no ciclo 7. De onde ele vem? De onde o espírito vem, gente? De Deus, muito bem, se escapou. Meia nota ali, não é a nota inteira. De onde o espírito vem? Gente, Deus é a causa primária de todas as coisas. Tudo vem de Deus, tá? É uma ótima resposta, sempre dá certo. Tá? Beleza, vamos lá. De onde vem o espírito? Da evolução do princípio espiritual, certo? E antes de ser princípio espiritual, é para a aula da semana que vem, senão vai ser spoiler. Fatos reconhecidos relativos a espíritos. Quais foram os que a gente comentou aqui? Mesas girantes. Irmãs Fox, né, que tinha um espírito lá na casa, batendo na parede para chamar atenção. O que mais?
o estudo, né? Mas ali não é, ó, cuida para não confundir. Ele falou dos dados, não. Ali é o estudo da telecinese, né? Tá? É outra coisa. Chico Xavier psicografando o livro de um monte de gente que morreu, né? Beleza? João, Frederico, né? Não é? Também é uma coisa legal. Pronto. Pesquisas e estudos relativos às teses espíritas. Aí vem a que você sugeriu. Quais foram as que a gente passou? Várias. René, Crookes, Ian Stevenson, né? O que eles estudaram? Ô, gente, ajuda aí, vai. Se acontecia ou não, né? Através do que, ó, estudaram Mesmer, vamos começar pela sequência de vez. Mesmer estudou o quê? Magnetismo, né? A influência e a gente colocando o pensamento fluindo, né? Algum tipo de fluido magnético para o outro, além da interferência do magnetismo das coisas, água, metais e tudo mais. Pronto, depois a gente passou por Crookes. O que Crookes estudou? É um Crookes, né? Crookes é dificuldade, né? O Crookes lá, do negócio do Harry Potter, não tem o Crookes? Ó, a gente passou por alguns estudos que foram parapsicologia, né? O cara, né? Não passou por isso? Entendendo a influência das coisas, tal. Telecinese, que a gente tem capacidade de influenciar a matéria, né? Passou pelos estudos de reencarnação de Ian Stevenson. Fomos bem? Tranquilo? Pronto. Tem coisa para estudar, hein, gente? Não é só vir aqui, bater o cartão e ir para casa achar que cumpriu a missão, né? Não é assim? Natureza do agregado humano, 2, tríplice e setenária. Quem explica a tríplice, 1 ponto. Quem explica a setenária, 3 pontos. Ó, viu? É rifa. Como é a natureza? Corpo, perispírito e espírito, tríplice. Ok. Entre o perispírito e o corpo físico tem quem mesmo? Duplo etérico, que é um corpo transitório. Ele vai com o espírito quando o espírito desencarna ou fica? Fica, dissipa, né? Tá bom? Disse que é aquela fumacinha que vem no cemitério quando enterra o corpo. Que o pessoal vê, tá saindo um negocinho ali. Não é o espírito que tá saindo ali, é o duplo etérico que tá. Tá? Mas é outra história, é isso. E a setenária? Corpo físico, duplo etérico, corpo astral, mental inferior, mental superior, búdico e átmico. 7. Fechou? Átmico, a centelha divina, a fagulha, o espírito. Astral, mental inferior, mental superior, búdico, o perispírito. Duplo etérico, o que conecta os dois. E corpo físico, todo mundo sabe que é o nosso. Tudo bem? Beleza? Os corpos e os fenômenos mediúnicos. Falamos um pouquinho sobre isso, né? Mediunidade é faculdade de quem tem missão para cumprir na vida? De todos os seres humanos, né? Tá? Isso é bem legal. Se vocês saírem já com essa ideia assim, ó, você já começa a falar, beleza, então só preciso entender se eu tenho mediunidade ostensiva ou não. E começa a conviver bem com ela. Aqui na ULI temos uma proposta que é a naturalização da mediunidade. Mediunidade no dia a dia, ou seja, o uso da mediunidade não institucional, e sim como uma faculdade humana, ferramenta do cinturão de habilidades do Batman e do Robin, certo? Fechou? E a escala progressiva de evolução dos espíritos, isso, e ela é, né, assim, Plínio acha que ela é didática, né, a gente não bagunçar o espiritismo, quem sou eu para bagunçar o espiritismo. Mas como ele já está com 150 anos, eu estou aqui, eu até posso um pouco. Ah, legal. Você aguenta até a aula 10? É assim que eu aprendi a falar das perguntas. Com a prática mesmo, percebe? Mediunidade ela perguntou, como descobre se tem mediunidade ostensiva ou não? Mediunidade ostensiva é aquela que é aparente. Ostensivo no dicionário tem a ver com aparente, visível para todos. Ou seja, é perceptível que eu tenho mediunidade, porque eu tenho vários fatos que demonstram que eu tenho essa mediunidade mais
ostensiva que as pessoas que eu conheço. Aí, assim, quando ela é muito... Eu ouço, eu vejo, eu falo. Isso é mediunidade ostensiva. Falei, eu dei um spoilerzinho, né? Não fui tão malzinho. E a escala, gente, tem a ver com a moral? Então, olha só, a escala tem a ver com a moral, porque quando foi escrita era baseada na moral, né? Mas a evolução, a gente já descobriu que não. Que à medida em que a gente evolui, a tendência é que a gente tenha uma moral compatível com onde a gente está encarnando, mais adequada. Mas não tem a ver com isso, ou seja, não é a evolução moral do espírito que dá a ele a condição de evoluído, é a integração de habilidades. Então separem isso, lembrem, a escala tem a ver com a moral. Quando foi respondida assim, tá? Fechou? Belezura? É quase isso, muito bem. Porque quem respondeu o Pentateuco, gente, tinha acabado de desencarnar numa igreja católica forte. A maioria dos espíritos, né, eram espíritos que vinham com uma formatação judaico-cristã muito forte. Então tem muito do judaico-cristão nas respostas. E que está tudo bem, só que já é do século passado. Não estamos falando que está tudo errado, né? Só que é do século passado. 2 séculos quase. Nós estamos no século 21 já, tá? Ok? Fechado? Esse aqui era o filho que minha mãe esperava ter nascido, e esse aqui foi o que nasceu, que sou eu. Né? Então isso fica para um outro dia, mas eu tenho boas histórias sobre essa fase. Minha mãe tem melhores ainda. Mas eu fiz ela conhecer todas as forças armadas, polícia, bombeiro e tudo mais. Isso antes dos 10 anos. Então esse aqui sou eu, com a minha ânsia por liberdade. E eu queria deixar essa frasezinha aqui de Adenauer, que é: os voos do espírito, mesmo aqueles de curta distância, são imprescindíveis ao seu próprio desenvolvimento e ao progresso geral. Então, voem, vocês estão num lugar onde a cabeça é aberta, onde a gente discute as coisas de forma moderna, né? E se sintam motivados a fazer esse voo com a gente, é muito legal. Todos nós já estivemos aqui, né? Eu tive aqui 6 anos atrás, e cada um já passou pelo básico aqui da mesma forma que todo mundo está passando. Tá bom? Então, muito obrigado. Vou passar aqui para o meu...